crises epilépticas, mas eu acho que vai ser bem tranquilo, mas o foco vai ser uma abordagem prática. Então, eu vou dividir essa aula primeiro, falar um pouco sobre epilepsia, falar um pouco sobre algumas crises epiléticas, sobre os tipos de crise e umas 3 síndromes mais importantes, que existem dezenas de síndromes, mas eu vou falar das 3 mais importantes. E depois eu vou falar da crise convulsiva, que é aquela conhecida, que todo mundo sabe como é, que, enfim, é a abordagem que pode chegar para a gente no pronto-socorro, né? A gente tem que saber, saindo como médico, a gente tem que saber fazer isso, tem que saber manejar. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar da epilepsia, né? Primeira parte da aula. A epilepsia é uma doença neurológica crônica marcada por crises recorrentes não provocadas, ou seja, é uma crise que não vai ter um fator causal dela, não é um fator extrínseco ao sistema nervoso, ou mesmo do próprio sistema nervoso. Então, por exemplo, ela vai ocorrer simplesmente ao acaso. O paciente ele vai estar em qualquer lugar, talvez pode ter um gatilho para acontecer isso, mas essa crise não vai ter, por exemplo, uma sepse gerando isso, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, sobre os tipos de crises convulsivas. Não vai ter uma sepsia, uma infecção gerando isso, por exemplo, hipoglicemia. É uma crise não provocada. É necessário ser assim para a gente ter o diagnóstico de epilepsia. E a epilepsia tem diversas etiologias. Dentre delas, a gente tem o AVC, né? O TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, e neuroinfecções, que nesse aspecto de neuroinfecções a gente vai focar mais na encefalite e na meningite. No caso dessas etiologias, elas podem desenvolver a epilepsia em uma pessoa que ela venha a ter isso ao decorrer da sua vida, e vai ter uma porcentagem de chance, que eu vou falar depois para vocês, de cada uma dessas etiologias gerarem epilepsia na pessoa. Então, ela vai se tornar um epiléptico, vai se tornar uma pessoa com a doença chamada epilepsia. Só que também pode ser genética, então você pode nunca ter um AVC, um TCE, uma neuroinfecção que venha a predispor isso, mas você tem na sua família alguém que tem epilepsia, né, e aí vai ter uma passagem, né, vai ter uma herança genética disso aí, você vai vir a desenvolver o seu tipo de crise. Existem diversos tipos de crises epilépticas, muita gente pensa que só a convulsão, que é aquela a mais clássica, né, que o paciente cai no chão e se debate, que é a crise epiléptica, mas não, existem vários tipos de crises epilépticas, eu vou entrar um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos lá. Primeiramente, essa parte aqui eu coloquei agora para a gente dar liga. A gente tem as crises primariamente generalizadas. O que quer dizer ser uma crise primariamente generalizada? O que é uma crise, né? A crise é uma despolarização rítmica, ou seja, ritmada, tá, de neurônios corticais. Então, eles vão despolarizar. O que significa despolarizar? Basicamente, uma corrente elétrica que não era para existir, não era para acontecer, ela vai ser gerada em algum local do encéfalo e ela vai se generalizar ou vai ficar em um local específico. As crises primariamente generalizadas significam que teve um foco. Então, por exemplo, na imagem tem aqui um foco, e esse foco se espalhou para todo o encéfalo, ou uma boa parte dele. E aí, no caso, dentro das crises primariamente generalizadas, essas que já começam se espalhando para todo o encéfalo, a gente tem alguns tipos de crise. Então, por exemplo, primeiro a gente tem a crise de ausência. O que é a crise de ausência? A crise de ausência, ela acontece muito em criança, também pode ter em adolescente, que é basicamente o paciente, ele está aqui, tranquilo, conversando com vocês, e ele perde o contato com o meio em torno de 10 segundos. É mais ou menos assim, eu estou aqui falando com vocês e eu paro, e eu fico olhando assim por 10 segundos, meio que perdi o contato com o meio, e o paciente não sente isso, ele simplesmente perde o contato. Muita gente pensa que é uma desatenção de crianças, né? A gente pensa, é desatento na escola, mas na verdade ele está tendo uma crise de ausência. E aí a gente pode ter uma crise de ausência típica, que é uma crise de ausência mais clássica, que seria mais ou menos 10 segundos de duração, e o início e o fim dela são abruptos. Então, eu estou aqui conversando com vocês, do nada tem uma crise, e acaba do nada também. Então, é bem abrupto, você não tem sinal premonitório disso, não. Tá aqui conversando, teve a crise, parou. Eu vou trazer alguns vídeos, daqui a pouco tem os vídeos para ilustrar isso. E tem a crise atípica também, que no caso da crise atípica, ela é diferente, porque ela dura mais do que 10 segundos, e esse início e o fim, eles não são tão abruptos como seria na típica. O que é interessante de falar também, que na crise atípica, ela acontece em pacientes com síndromes epilépticas mais graves, então é mais raro ter isso, e na crise de ausência típica, ela vai acontecer em pacientes que são neurologicamente estáveis, normais, ou seja, é uma criança que ela não tem nenhum defeito, não tem nenhuma alteração no seu exame neurológico, mas ela apresenta essas crises. Então, para você ter crise, você não precisa ter alteração neurológica, certo? Existem síndromes que são mais graves, que geram várias alterações, e existem crises que são benignas, que eu vou, há pouco mais, vou estar falando para vocês de cada uma delas.
Temos também as crises mioclônicas, são outro tipo de crise primariamente generalizada, que é marcada por choques. É como se fosse uns espasmos, mais ou menos assim, eu estou falando com vocês, eu tenho uns espasmos assim, principalmente em membro superior, também pode ter em membro inferior, mas é mais comum no membro superior, e o paciente, nesse estado, ele vai apresentar esses choques do nada, então é algo que é bem, assim, incomoda bastante, né, o paciente. Acontece muito em adolescente, dentro de um contexto de uma síndrome chamada epilepsia mioclônica juvenil, que ela é marcada por essas crises mioclônicas, então epilepsia mioclônica juvenil, então é muito comum ter esse tipo de crise. As crises tônicas, então, ó, as crises tônico-clônicas que eu vou falar são as crises convulsivas clássicas, né? Que vão ter dois estados, um de tonicidade, ou seja, o paciente se contrai, e um de clonicidade, que ele relaxa. Então, ele relaxa, contrai. As crises tônicas, ele só vai ter a tonicidade. Então, o paciente, ele perde a consciência nesse caso, ele cai, fica tônico aqui, nesse estado, tá? Fletido. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, como ele perde como ele perde o meio, ele perde a consciência, ele pode se machucar quando ele cai. E tem um achado muito importante, que é a supraversão ocular. Então, os olhos do paciente vão para cima. No vídeo que eu vou mostrar também mostra bem bonitinho isso, e elas duram pouco tempo, tá? No máximo 2 minutos, uma crise tônica, mas na maioria das vezes são poucos segundos. E as crises atônicas, que como o próprio nome fala, é o contrário de tônica, né? A tônica, lembra de tônica, é tônus, né? O tônus é a contração base do nosso corpo. Então, a gente tem os nossos músculos contraídos para a gente ficar em pé, né? Para a gente ficar estendido. Na crise atônica, o paciente ele perde totalmente o tônus axial. Então, ele simplesmente cai. Ele está falando aqui com vocês, ele cai a cabeça, cai o tórax, e depois ele levanta. É bem rápido, é questão de 2 a 5 segundos, o paciente tem isso e ele volta. Também vou mostrar bem bonitinho nos vídeos. E a mais famosa, né, que é a crise tônico-clônica primariamente generalizada. Então, a crise tônico-clônica ela pode ser primariamente generalizada, ela começa a se espalhar para todo o encéfalo, ou então ela pode ser secundariamente generalizada, que eu vou falar nesse instante. Primeiro, eu vou mostrar esse vídeo aqui, esse vídeo de um paciente com uma crise de ausência típica, né? Deixa eu dar o play aqui. Deixa eu tirar aqui essa setinha. Pronto. Vou dar o play aqui. Infelizmente não tem som. Eu tentei resolver isso do som, mas eu até tirei porque não adianta. Mesmo que eu coloque, vocês não vão ouvir. Então, olha só. A criança está olhando a TV, parece que ela está desatenta, né? Isso a mãe dela está chamando, né? Tiago, está chamando. E ela não escuta, mas ela está tendo uma crise. Daqui a pouco ela vai focar. Pronto, voltou. Então, ela teve a crise de 10 segundos, mais ou menos. É uma crise típica. A mãe fica chamando, ele não olha. A mãe chamando várias vezes. No vídeo não dá para mostrar porque está sem som. Mas ele faz isso repetidas vezes, a mãe fica chamando, e é uma crise típica da infância, uma crise de ausência. Aqui é uma crise atônica. Então, esse paciente ele já está monitorizado, também uma criança, ele já está aqui em leito, né, com eletroencefalograma. Então, aqui são as ondas do eletroencefalograma, e o nome disso é vídeo-eletroencefalograma. Então, a gente quer ver qual é o tipo de crise que o paciente tem. Coloca o eletroencefalograma, que são as ondas que vão mostrar. Cada crise tem uma onda diferente, que eu não vou entrar em detalhes, porque nem eu sei sobre isso, eu não sei interpretar um eletroencefalograma. Então, acho que não vem ao caso. Mas é uma crise atônica, então vocês vão ver aqui, ó. Então, ele está lá com a mamadeira, tranquilinho, e ele cai, né? Então, você vê que é do nada, ele nem entende o que aconteceu depois, ele ficou meio confuso. Aí cai a cabeça e o tórax vão ao chão, né? Se ele tivesse, cairia realmente, ele iria totalmente para o chão. Mas quando ele está sentado, não é tão drástico assim. Tá? Mas isso aí é a chamada crise atônica. Aqui agora eu vou mostrar a crise tônica, né? Eu falei aquela da supraversão ocular. Então, olha só, a criança está lá, ela vai ter a tonicidade, ó, tá com tônus e a supraversão ocular, fica olhando para cima. Essa crise, ela não dura muito tempo, ela dura em torno de 20 segundos, pode chegar a 2 minutos, mas é muito raro, geralmente é 20 segundos, 30 segundos, e aí ela volta ao normal. Acho que no vídeo mostra, pronto, ela volta ao normal e fica no período pós-ictal, então no período letático, ela fica sonolenta, e aí, no caso, a mulher está cuidando dela, colocando ela lateralizada, né, porque pode ter cialorreia, pode ter um escorrimento, um excesso de saliva saindo da boca dessa criança, então coloca ela de lado. Crise tônica. Bom, agora eu vou ligar o ponteirinho de volta. Então, agora vamos falar das crises parciais, que também são chamadas de crises focais. A gente acabou de falar das crises primariamente generalizadas, certo? Aquelas que se espalham para todo o encéfalo. Aqui é uma crise focal. Então, olha só a imagem, tem um foco. Ela vai ocorrer em um local específico do encéfalo, e dependendo do local que ela ocorre, ela vai gerar um sintoma específico.
Só que o que pode acontecer é que essa crise ela pode se generalizar. A gente chama de crise secundariamente generalizada. Mas vamos falar primeiro das crises faciais focais. Então, dentro das faciais focais, a gente tem duas subdivisões. A primeira são as crises simples. O simples aqui, no sentido, ele quer dizer que não tem alteração da consciência. É um tipo de crise que o paciente consegue relatar para o médico o que aconteceu. Ele se lembra do que aconteceu, ele sabe o que aconteceu. Dentro dessas, a gente tem crises com sintomas motores. Aqui eu quero dar um enfoque para uma coisa chamada marcha jacksoniana, que é, na verdade, uma crise que vai acontecer no nosso giro pré-central. Não sei se vocês lembram que no giro pré-central é a área motora, né? E vai ter o Penfield lá, o homúnculo de Penfield, que tem as áreas específicas do braço, da mão, da perna, as áreas motoras de cada parte do nosso corpo. Se a gente tiver uma crise nesse local, a gente vai ter sintomas motores que vão ser seriados. Eles vão acontecer primeiro no braço, depois vão acontecer na face, depois nas pernas. Então, ele vai sendo seriado. É um membro atrás do outro, uma parte do corpo atrás do outro. O nome disso é marcha jacksoniana. Sintomas motores é isso que eu quero focar. Então, acontece no giro pré-central. Somatosensitivos. No lugar de acontecer no giro pré-central, vai acontecer no giro pós-central. Então, o foco epiléptico é lá. E como vai acontecer no pós-central, que é a área somatosensitiva, a gente vai ter o mesmo esquema, o mesmo padrão seriado. Então, braços, face, membros inferiores, ou pode ser o contrário, certo? Esse mesmo padrão, só que no lugar de ser movimentos, como motor, vai ser sensações de parestesia, então formigamento, dormência nesses locais, seria somatosensitivo. Isso aí eu estou falando um exemplo de cada um, mas existem vários exemplos dentro desses tópicos, tá? Autonômico, esse aqui é muito interessante, junto com o psíquico, eu acho muito interessante, é mais raro. O autonômico, na verdade, tem vários tipos de manifestações, mas as mais comuns é uma sensação torácica ascendente, então você sente que tem alguma coisa subindo pelo seu tórax, como se fosse um refluxo. Não é bem um refluxo porque não tem a queimação, mas você sente algo subindo pelo tórax, o paciente pode ter piloereção, então ele fica arrepiado nesse momento. Também tem outras manifestações, como o desconforto retroesternal. Então, lembra que o externo é o osso que está aqui, né? O nosso tórax. Então, o desconforto retroesternal o paciente pode ter. E pode ter algumas sensações mais bizarras também. Então, tudo relacionado ao sistema nervoso autonômico pode acontecer. Então, lacrimediamento, o paciente pode ter uma sensação de deslumbre. Isso aí entra já na parte psíquica. Porque na parte psíquica, tanto a autonômica como a psíquica são lesões que acontecem no lobo temporal, tá? Lembra que no lobo temporal a gente tem a amígdala, né? Está muito relacionado a emoções. A gente tem o hipocampo e o giro parahipocampal, que está relacionado a memórias. Então, as crises psíquicas, o paciente ele pode ter uma sensação que a gente chama de déjà vu, né? Você já deve ter ouvido falar. Déjà vu, que é quando acontece uma coisa que você acha que já aconteceu. Então, uma sensação de familiaridade com a situação. Então, o paciente vai lá ter um déjà vu. Não quer dizer que você teve um déjà vu, você está tendo uma crise, tá? E os pacientes, eles podem ter isso. Tem também o jamais vu, que é o contrário do déjà vu. Na verdade, é algo que já aconteceu, mas você pensa que nunca aconteceu. Uma sensação de estranheza. E também tem algo muito interessante que pode acontecer, que no caso é a despersonalização. Então, o paciente, ele deixa de se reconhecer como uma pessoa. Tipo, todo mundo aqui sabe que a gente é uma pessoa, a gente é um ser. O paciente, ele deixa de se reconhecer como ser. Existe também a desrealização, que você deixa de reparar, de entender a realidade ao seu redor. Você deixa de entender. É muito difícil de explicar isso, né? Porque você tem que sentir para saber. Mas ele deixa de entender como é que é a realidade ao redor dele. Algo bem interessante, né? Mas é bem mais raro do que os outros tipos de crise. Isso aqui é a aura. Muita gente fala da aura, que é um sintoma que acontece antes das crises convulsivas. Só que, na verdade, a aura não é algo diferente. A aura, ela não passa, ela não é nada mais, nada menos que uma crise facial focal, não crise facial, uma crise focal, do tipo autonômico. Então, o desconforto retroesternal pode vir antes de ter uma crise generalizada, porque lembra que as crises faciais focais, elas podem se espalhar. E aí você pode ter primeiro essa crise aqui, depois você tem uma tônico-clônica, por exemplo. Então, muita gente pensa que faz parte da tônico-clônica, é uma sensação antes da tônico-clônica, só que, na verdade, é uma crise que depois vai vir a ser a tônico-clônica. Não sei se deu para entender muito bem, mas qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para perguntar. Aí, ainda dentro das crises faciais, a gente tem as crises complexas. As crises complexas, ao invés das crises, ao contrário das simples, são crises que têm alteração da consciência. Então, o paciente ele não consegue contar o que aconteceu. Muitas vezes ele até esquece. Aqui, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ter um início com uma crise facial simples, que depois se torna complexa.
No caso, o paciente começa entendendo o que está acontecendo e depois ele não lembra mais, ele perde o comprometimento da consciência, ou então, desde o início, ele já tem o comprometimento da consciência. O que eu quero que vocês gravem de crise complexa aqui é a crise muito interessante, que é oromastigatória ou de automatismos. Então, o paciente ele fica realizando movimentos como se fosse um tique nervoso, tá? Ele fica fazendo movimentos aleatórios, ele pode ficar mexendo em coisas, ele pode ficar fazendo movimentos de mastigação, né, oromastigatórios, só que tudo aquilo que ele está fazendo, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele tá com a consciência comprometida. Então, ele só fica fazendo, sem entender nada. Ele também os hipermotores, que são movimentos mais rápidos, mais bruscos. Então, ele não é interessante, porque ele está fazendo movimentos motores, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele não se lembra de nada que acontece depois. Isso aí é as crises complexas. E aí tem um mundo de coisas. Aqui, por exemplo, nas somatas sensitivas tem mais coisa para falar. Tem crises visuais, que é do lobo hospital, então o paciente vê luzes piscando, vê figuras geométricas. Tem crises auditivas, que ele escuta vozes. Então, é algo bem interessante que dá para se aprofundar e estudar aí, para quem tiver interesse. E aí, no caso, a gente estava aqui na crise espacial, eu falei que ela pode se generalizar, né? Ficar secundariamente generalizada. Que é justamente o que entra na questão do contexto da aura. Você vai ter uma aura, que pode ser uma crise autonômica, a maioria das vezes, aquele desconforto retroesternal, por exemplo, e depois, esse foco epilético, ele se espalha para as outras regiões do encéfalo, e você vai ter uma crise tônico-clônica secundariamente generalizada. Então, isso eu acho que já é para iniciar a aula, isso é o mais importante, que já são os conceitos básicos para todo mundo ter em mente, né? Bom, agora vamos falar das 3 síndromes epiléticas, antes de entrar na crise convulsiva, né? Na manejo da crise convulsiva, que eu acho mais relevantes, que eu falei inclusive com o Davi, ele falou que era essas que eu devia citar para vocês. A primeira é a epilepsia de ausência na infância. Então, entendo, agora eu vou falar de uma síndrome epilética. Eu não vou falar de uma crise. Na síndrome tem vários sintomas e tem vários tipos de crise. Então, tem uma crise para cada síndrome. Mas tem síndromes que têm vários tipos de crise diferentes. Só entender melhor vendo aqui. Então, vamos lá. Epilepsia de ausência na infância. Então, isso aqui é uma síndrome generalizada, tá? Generalizada, porque lembra que crise de ausência é generalizada. Essa síndrome também é generalizada, porque ela é marcada por isso. E idiopática, ou seja, essa criança ela não tem um defeito, ela não tem uma lesão no sistema nervoso central. Ela está com o seu exame neurológico, está normal. Ela tem um desenvolvimento neuropsicomotor normal. Só que ela vai ter, de forma idiopática, sem a gente entender o porquê isso aconteceu, esse tipo de epilepsia. Bom, acontece na faixa etária de 4 a 8 anos de idade, né? Claro que pode variar, mas no geral é assim. Essa criança não tem antecedentes neurológicos, como eu acabei de falar para vocês. E as ausências são típicas. Só que aqui o que eu quero, além de falar das ausências típicas, tem esse padrão pequenoléptico. O que é esse padrão? Nas crianças, as ausências, quando começam na idade infantil, elas são mais de 200, pode ter mais de 200 ausências em um dia. Ou seja, são várias ausências em um dia. Então, a criança, em 24 horas, ele vai ter essa crise mais de 200 vezes. Então, imagina o quão isso é ruim para uma criança na escola, por exemplo. Né? É horrível. Mas na criança é esse padrão, infelizmente, que acontece. A hiperpneia, ou seja, se você pede para a criança ela respirar com maior velocidade, você pede para a criança fazer isso desencadeia a crise. Então, isso aqui é um fator desencadeante, e isso aqui é útil para a gente fazer no EEG, né? A gente vai fazer o exame, o eletroencefalograma, e aí pede para a criança fazer hiperpneia. Ela respira mais forte. E aí ela vai mostrar lá as ondas, e ela vai ter a crise. Né? Isso é importante para a gente fazer o diagnóstico. Isso aqui é a questão da herança genética. Então, mais de 50%, de acordo com o livro da USP, né, da Clínica Médica, mais de 50% das crianças que têm isso, elas têm uma herança genética. Essa herança genética não é exclusivamente epilepsia de ausência, mas é uma herança de uma crise generalizada, por exemplo. Então, alguém da família teve, essa criança veio a ter também. Isso é muito importante de entender, tá? E quais são os medicamentos que você usa aqui? Por que você está falando de medicamento aqui? Eu estou falando de medicamento porque cada crise tem um medicamento diferente. Então, por exemplo, aqui, que é uma crise generalizada, né, epilepsia de ausência, a gente pode tratar com a etosuximida ou com valproato de sódio, que são 2 drogas bloqueadoras de canal de cálcio. Só que se a gente pega outra droga, né, das classes dos antiepiléticos, como, por exemplo, a carbamazepina ou a oxcarbazepina, e a gente dá para uma criança com essa, vai piorar. Então, por isso que é muito importante entender qual é a epilepsia que essa pessoa tem. Porque se você dá um remédio errado, vai piorar essa epilepsia. Se você dá um remédio certo, você vai conseguir controlar. Então, essas crianças, elas usam esses medicamentos, também a lamotrigina, e aí tende a melhorar, inclusive, o padrão eletroencefalográfico. Só que
Outra coisa interessante é que essa crise ela costuma acabar na adolescência. Então, ela vai ter que ser tratada até a adolescência, porque tem esse padrão pequenoléptico, né? Então, tem muitas ausências durante o dia, então isso é muito ruim para a criança, ela tem que ser tratada. E quando chega na adolescência, é sucesso. E ela melhora, ela não tem mais que usar os remédios. Então, olha só, vou mostrar aqui um videozinho dessa criança tendo essa síndrome, né, da ausência da infância. E aqui está escrito que o eletroencefalograma mostra complexos regulares, espículas onda lenta generalizadas com frequência de 3 Hz. Mas, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Então, fiquem olhando para ela e olhem aqui a mudança do eletroencefalograma, tá? Ela está lendo o livro aqui, tranquilamente. E daqui a pouco vai começar a vir essas ondas spike, né? Ó, elas estão chegando. Olha como muda bastante. Ela já perdeu ali, já está numa crise de ausência, ela já perdeu o contato com o meio, tá? Vai durando, olha só como o eletroencefalograma tem uma frequência bem curta, né? São 3 Hz, então vai um atrás do outro mesmo, e ela depois vai dando uma melhorada, vai voltar, pronto, ela voltou, o eletroencefalograma volta ao normal. Então você vê que é bem interessante aí, ó. Agora vai mostrar de novo, eu acho que mostra mais uma vez. Aí ela tá com o eletroencefalograma instalado. Eu acho que tem mais uma crise nesse vídeo, se não me engano. Vai chegar agora, ela vai ter de novo. Então, olha só, ela tem de novo, ela até derruba ali, né? Porque ela não consegue controlar. Então tá com a crise de ausência e vão ajudar ela lá. Fica bem interessante, né? Eu acho um tema muito interessante na neurologia. Epilepsia. Bem... Bom, agora vamos para a epilepsia mioclônica juvenil. A epilepsia mioclônica juvenil é a segunda síndrome que eu quero falar. Como eu tinha falado antes dela, né? Ela é marcada por crises mioclônicas e juvenil porque ela é comum na adolescente, né? Ela é a epilepsia mais comum em adultos, que tem início, né, na adolescência, né? Então, ela é generalizada e idiopática também, a mesma coisa. Só que agora ela acontece entre 13 a 18 anos de idade, esse é o padrão, a faixa etária para começar a ter. E ela é marcada por crises mioclônicas que acontecem justamente, principalmente no período matinal. Então, o paciente acorda de manhã, ele começa a ter essas crises, os choques que eu tinha falado para vocês. Só que o paciente, o que é interessante, o paciente, ele muitas vezes não se liga, ele não sabe que aquilo é uma crise epiléptica. Então, ele chega no médico falando que ele é desajeitado, que ele deixa as coisas caírem, ele vai tomar banho, o sabonete cai da mão dele, que ele vai pegar um café, ele deixa cair a xícara, porque ele tem esses choques, ele não sabe muito bem que isso é uma crise epiléptica, ele pensa muitas vezes que é um tremor, por exemplo. Ele também pode ter, como tinha falado, uma síndrome pode ter várias crises, né? O total aqui, o foco dessa é a mioclônica, mas ele pode ter uma ausência também. O padrão agora é espanholéptica, porque é uma ausência, no adolescente é melhor, né? Eu diria assim, é mais tranquilo, porque ele tem menos ausências ao decorrer do dia. É um número pequeno, assim, 5, 6 ausências ao decorrer de todo o dia. A criança tem várias, né? Ele pode ter ausência também. E aqui é tônico-clônica generalizada. Então, aqui que pega, né? Porque o paciente, além de ter a mioclônica, ele pode ter uma tônico-clônica generalizada. Então, ele tem lá as mioclônicas padrão dele, que é bem comum da epilepsia mioclônica juvenil, mas ele pode ter um evento tônico-clônico generalizado, ir para o pronto-socorro, e a partir de lá você vai ter que perguntar ativamente para ele. A primeira crise que você tem aqui, né? Você já teve alguma coisa antes? Já sentiu alguma coisa diferente? Adolescência, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, sempre que você vê um adolescente que teve a primeira crise sem uma causa bem esclarecida, você vai pensar na epilepsia mioclônica juvenil. Tem que perguntar ativamente se ele já sentiu algum choque, uma abalo muscular no período da manhã. Eu coloquei essa imagem da balada porque essa tríade que acontece na balada são gatilhos para a epilepsia mioclônica juvenil. A primeira delas vai ser uma pessoa, o paciente com privação de sono. Então, privação de sono pode gerar bebida alcoólica, né? Então a libação alcoólica gera também epilepsia mioclônica juvenil, pode ser um gatilho, e luzes. Então, luzes intermitentes no olhar desse paciente, ele pode ter a crise. O que é interessante, que é ruim, na verdade, dessa crise, é que tem um diagnóstico incorreto em 80% dos casos. Então, muitos médicos não sabem do que se trata a epilepsia mioclônica juvenil, não sabem das características dessa crise. Muitos pensam que é uma crise focal, porque como pega os braços, principalmente, você pensa que o paciente está com a crise focal, né, nos membros superiores, mas na verdade ela é generalizada. E aí muitas vezes passam medicamentos errados, então dá uma carbamazepina para esse cara e ele vai piorar mais ainda. Então ela não é de fácil controle, né? Os dois medicamentos utilizados é o topiramato e o valproato sódio, só que esse paciente, mesmo usando esse medicamento por muito tempo, ele vai ter uma recidiva de 85% se ele parar de usar. Então o controle dessa crise ela é difícil. Você usa medicamento, usa, parou um pouquinho, vai ter de novo.
Então é um pouco drástico, eu acho que por isso que eu trouxe ela para vocês. Aqui o vídeo do paciente. Então, olha só. O paciente está lá tendo um choquezinho. Vocês viram que ela está tentando se alimentar, mas ela tem um choque, ela tem uns abalos. Parece com um tremor mesmo, mas não é um tremor. Ó, tá vendo só? Ela tem um choque. Esse choque é horrível para a vida do paciente. Imagina você ter que fazer tudo na sua vida e ter esse choque em si. Isso é bem clássico de epilepsia mioclônica juvenil. E, por fim, a epilepsia benigna rolândica. Bom, essa epilepsia, o próprio nome fala, é benigna. Esse termo rolândica é porque ela acontece nessa região da fissura rolândica, principalmente no giro pré-central. Então, a gente tem aqui o giro pré-central, tá? O giro motor pré-central e o giro pós-central. Ela comete essa fissura principalmente pegando o giro pré-central. Idiopática focal, ela não é generalizada, ela é focal. Essa é a diferença das outras. Então, ela vai acontecer em apenas uma parte do corpo, uma parte do encéfalo, ela não se generaliza. Também é idiopática. Porque eu trouxe ela, é a mais comum na infância. Então, se você tem uma criança, a chance de ter essa é a maior. Tá? Se essa epilepsia em crianças, 5 a 10 anos, mais comum em meninos. É a mais comum da infância, 1/5 das epilepsias da infância são essas. Epilepsia benigna rolândica. E a manifestação dela é uma clônica hemifacial. Então, a criança, ela vai ter um clonismo, né? uma manifestação clônica, que é como se fosse um abalo, um tremorzinho, aqui na região facial, hemifacial, no lado da face, e perto do lábio. Tá? Então, ela tem um tremor perto do lábio. Ela acontece justamente à noite, então, quando a criança vai dormir, o que é clássico disso? A criança vai dormir, sente isso, e vai falar para os pais, bate na porta dos pais para falar e contar o que está acontecendo. Só que ela não consegue contar, porque ela tem uma afasia pós-ictal. Então, no período pós-ictal, ela fica sem conseguir falar por uns segundos. Então, ela não consegue expressar, ela fica apontando para os pais. Isso que é o mais comum é bem marcado dessa epilepsia. Nem sempre é necessário tratar, porque ela é benigna. Ou seja, ela não vai acontecer com a frequência que acontece de ausência, que incomoda muito a criança. Então, nem sempre a gente precisa tratar, não tem que lançar a mão de medicamento. E tem resolução na adolescência, então ela é benigna por isso. Ela cessa na adolescência e a pessoa volta a ter uma vida normal. Porém, um adendo, se a gente for tratar, a gente não vai usar os medicamentos que a gente usou para as outras duas, porque as outras duas eram generalizadas, aqui é focal. Aqui sim vai entrar carbamazepina, por exemplo, oxcarbazepina, ou até fenitoína, ela entra nesse caso, que é para tratar o focal. Já para tratar a generalizada, a gente não dá essas drogas, a gente dá outras drogas como o topiramato, o valproato de sódio. E a sonolência, ela é o desencadeador desse tipo de epilepsia. Lembra que nas outras eu tinha falado que existe também o que pode gerar, né, os gatilhos, e para essa é a sonolência. Por isso que acontece na noite, a criança está com sono e tem. Então, esse vídeo da Neurology, achei bem bacana também. Criança já sendo acompanhada, já estavam querendo ver o que essa criança tinha, então já estava com o eletrocefalograma. Ela está lá assistindo o desenho. Pronto, aí tá on-set, né? Então começou a ter alguma modificação no eletroencefalograma. Então a criança, ela para de piscar. Olha como ela para de piscar, ela fica parada, tem alguma coisa estranha acontecendo já. Ela não está piscando como seria normalmente. Assim no vídeo. Ela vai começar a ter os movimentos aqui na boca esquerda. Ele vai dar um zoom, vai dar para ver melhor. Tá vendo como ela tem os movimentos? Como se fosse de mastigação. Na verdade, não é mastigação, né? Parece mesmo um choquezinho, um abalo. Só de um lado, ela até vê, ela já deve estar acostumada a ter isso. Tá? E aí vem o pessoal começar lá do hospital para conversar com ela, para tentar mexer nela, para ver, ó, parou o eletrocefalograma, parou a crise, e ele está com afasia pós-ictal. Aí elas estão perguntando, qual é a cor disso aqui, quantos dedos tem aqui, qual é a cor do elefante. Ela já começa a botar, já falou, já voltou a fala. Então, essa aí é a epilepsia benigna rolândica. Bom, agora a gente vai começar a aula. Fala que essa aula vai ser um pouquinho longa. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar o que a gente quer aprender a tratar. São as crises convulsivas. Então, agora a crise convulsiva é a tônico clônica generalizada, tá? É a despolarização que a gente vai ter. Então, o paciente ele pode ter uma crise convulsiva e não ter epilepsia. Pode ter uma vez na vida e nunca mais ter, ou pode ter 2 vezes na vida, e aí sim ele vai entrar no padrão de epilepsia. Mas ele pode ter uma vez. Então, o que é a crise convulsiva? O termo convulsivo não é um termo leigo, primeiro, não é um termo médico, tá? Porque as pessoas falam convulsivo para tudo, mas esse termo ele se refere apenas quando tem abalos musculares.
Então, tem que ser a bala muscular nos 4 membros, o paciente cai no chão como está aqui. Então, primeiro a gente vai ter um enrijecimento do corpo, com contrações musculares súbitas. Então, o paciente vai se enrijecer, a primeira fase é tônica, tem um enrijecimento, aí ele vai ter a perda do equilíbrio, com esse enrijecimento ele cai ao solo. Então, ele vai cair, primeiro a tônica, cai ao solo, depois vai ter um relaxamento e volta até a contração. Então, tônica, contrai, relaxou, clônica, tônica, contrai de novo. É esse aí que é o nome da doença, da crise. 5 a 10% desses pacientes vão ter relaxamento dos esfíncteres vesical e intestinal. Então, eles podem se urinar no local ou podem defecar, evacuar no local. Mas isso é bem mais raro, assim, não é raro, mas é 5 a 10%. Né? Então, nem todo paciente vai ter isso. O que é muito comum, cialorreia, então tem que ter saliva saindo, por isso que tem que lateralizar esse paciente, tá? Se estiver acontecendo isso com uma pessoa no meio da rua, você tem que lateralizar ela e ficar segurando a cabeça, sem força, e deixar ela se debater. Nada de colocar dedo dentro da boca dela, de puxar a língua, essas histórias que a gente já sabe que não é para fazer isso, tá? Não é para fazer isso. Então, a crise tônico-clônica é generalizada. E a tal da aura? A tal da aura que eu tinha falado, é crise espacial simples. A aura vai ser aquele desconforto externo-external, sensação torácica ascendente, alguma coisa subjetiva, psicológica, psíquica, e na verdade é só o início da crise que depois vai se generalizar. O que é importante saber aqui? Existe também o grito epiléptico. O pessoal fala que eles dão um grito antes de cair, só que não é um grito, na verdade, é uma contração muito rápida do diafragma e o ar passa rápido pela garganta, e parece que ele está dando um grito, mas não é um grito de verdade, é só a passagem abrupta do ar pela garganta. Esse aqui é um paciente o clássico paciente com uma aura que depois vai vir a ser uma tônico-clônica generalizada, né? Uma crise facial, olha só, ele está com algum desconforto, ó, ele até pega aqui, epigástrico, então o desconforto dele é epigástrico, ele começa a se sentir estranho, o pessoal está perguntando o que está acontecendo, se está bem, se está bem, se está bem, e aí vocês vão ver que ele vai realmente cair e vai estar generalizando, ó, pronto, agora foi para todo encéfalo, caiu, começa a crise tônico-clônica. Aí esse vídeo fala que você tem que fazer afastar os objetos, não iniba os movimentos, não segurar a pessoa, não tem nem para que você fazer isso, ela não vai parar. Não coloca nada na boca também, só lateraliza ela, deixa essa alorreia escorrer, fica calma, observando, que vai passar. Ela é autolimitada, tá? A maioria das vezes ela passa. A gente vai aprender aqui o que fazer se ela não passar. Mas a maioria, assim, 90% das vezes, 95% vai passar. E ela passa rápido, ela dura no máximo 5 minutos, mas geralmente vai de 1, talvez 30 segundos. É algo bem, bem rápido mesmo. Aí ele vai ficar no período pós-ictal, meio sem entender nada, sonolento, tem uma amnésia, ele não sabe o que aconteceu. Ele simplesmente acordou aí, com um monte de gente ao redor dele, né, com a cialorreia e não sabe o que aconteceu. É algo, assim, primeira vez é bem horrível, né, porque a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, e as pessoas já acordam perguntando, falando. Vamos lá. Vamos agora pegar aqui pegar para falar mais rápido aqui. Por que a gente vai ter que aprender a tratar uma crise convulsiva se ela é autolimitada? Ela nem sempre é autolimitada. Existem alguns mecanismos que acontecem que ela não se autolimita. Então, a lesão neuronal, ela vai decorrer das alterações sistêmicas do organismo associadas ao próprio hipermetabolismo celular. Então, quando a gente está tendo uma crise convulsiva, a gente está com hipermetabolismo, está tudo muito mais rápido, e esse hipermetabolismo é que vai comprometer a gente, pode comprometer a nossa vida. Então, se por acaso chegar a 20, 30 minutos, se esse paciente está lá tendo essa convulsão, que a gente chama de estado de mal epiléptico refratário, a gente já deu um medicamento, não adiantou. O que está acontecendo? O nosso corpo ele vai lançar mão de mecanismos compensatórios para a gente sobreviver. Então, o que acontece? Aumenta a pressão arterial sistêmica, então a nossa pressão sobe, e a pressão pulmonar. A nossa circulação sanguínea ela aumenta em 900%. Então, 900% do fluxo sanguíneo cerebral vai aumentar. Então, olha o hipermetabolismo, olha o gasto de energia que está acontecendo no nosso corpo. Aumento de 300% do consumo de oxigênio. Então, tudo está sendo gasto mais rápido, né? E aí, o que vai acontecer? O paciente vai ter uma hipertermia, vai entrar em glicólise anaeróbica, a gente vai ter que quebrar a glicose, né? Vai ter que quebrar a glicose do fígado, porque a gente não tem mais glicose para poder compensar esse hipermetabolismo, e isso vai gerar uma acidose metabólica. Vai ter uma obstrução das vias aéreas superiores, por causa da cialorreia. Então, tem essa obstrução, acidose respiratória. Então, é um duplo distúrbio ácido, um ácido metabólico e um ácido respiratório. Contração muscular generalizada, por causa da crise, está lá na contração que não tem fim,
vai gerar uma expansão pulmonar inadequada. Então, o cara está com uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, uma expansão pulmonar inadequada. Então, não tem oxigênio mais, o cara não tem uma expansão boa para poder pegar mais oxigênio, ele está com uma acidose no sangue, né, com hipercapnia. Você vê que esse paciente ele tem um péssimo prognóstico, né. Após 30 minutos, a falência dos mecanismos. Então, uma hora tem que parar, né, uma hora não dá mais conta. Aí, esse paciente vai entrar em hipotensão arterial, vai ter uma piora de sua ventilação, e vai entrar no famoso choque, né? Vai ter uma hipoperfusão tecidual, que é o choque, nada mais que um choque. E aí, o que acontece? Aí tem várias possibilidades, né? Ele vai estar com hipercapnia, o aumento de CO2, por isso que ele vai estar com sangue ácido, acidose metabólica. Pode ter uma hipertensão intracraniana, pode gerar edema pulmonar agudo, arritmias, hipoglicemia, acidose lática. O interessante da hipoglicemia é que ela é um resultado final de uma crise convulsiva sem controle, e ela também gera uma crise convulsiva. Ela pode gerar uma crise convulsiva. A acidose lática aqui é um grande marcador de morte, então, se tem uma acidose lática alta, não é bom, é um péssimo prognóstico. Pode ter uma insuficiência renal aguda, edema cerebral, e aí ele vai ter um dano neuronal irreversível, ou, que é o mais provável nesse caso, vai à morte, né, vai a óbito. Então, por isso que a gente vai ter que estudar isso. Bom, epidemiologia rapidinho. Segundo a OMS, até 10% da população mundial vai ter pelo menos uma convulsão durante toda a sua vida. Se a gente extrapola isso no Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas, né? Aproximadamente, a gente tem 200, então 20 milhões de pessoas vão ter uma crise convulsiva. Né? Então, se aqui tem 20 pessoas na aula, não sei quantas pessoas tem, pelo menos 2 pessoas vão ter uma crise convulsiva, né? Durante a sua vida. Então, pode aparecer, ela vai acontecer e vai aparecer no PS. Então, a gente tem que estar preparado. Então, vamos lá. Isso aqui que eu vou falar as classificações das crises convulsivas que vão ser super importantes para a gente começar a pensar, ter o nosso raciocínio clínico na hora, né? Então, crise provocada. Na crise provocada, o sistema nervoso é preservado. Então, não tem nada atingindo o meu sistema nervoso. Eu não tenho uma meningite, eu não tive um AVC, eu não tive um TCE, não estou com encefalite, nada. É algo de fora, extrínseco. Por exemplo, febre, muito comum no contexto infantil. Então, as crianças, podem ter crises febris. Isso aqui tem um forte componente genético, mas depois eu entro mais em detalhes sobre isso. Distúrbios hidroeletrolíticos, isso é muito importante. Quais são os íons mais importantes que a gente precisa? Sódio, tá? Os íons mais importantes para o bom funcionamento cerebral. Sódio, potássio é importante? É importante, mas se a gente tem um distúrbio do potássio, a gente vai ter outras manifestações. Primeiro, antes da crise. Então, se a gente tem uma hipopotassemia, a gente vai ter uma arritmia primeiro, e depois uma tetraparesia. Tá? Então, a primeira coisa não vai ser uma crise convulsiva. Por isso que a gente tende a se importar um pouco menos com potássio nesse contexto. Sódio, potássio, magnésio e cálcio. Tá? Esses 4 são os mais importantes. Aqui eu vou destacar para vocês o sódio. O sódio todo mundo tem que saber, gente. O sódio normal é 135 a 145. Esse é o sódio normal. Tem que estar 135 a 145. Se o sódio está abaixo de 115, a gente já é uma grande probabilidade de ter uma crise convulsiva, tá? Pode ter e outro valor desse do sódio? Pode ter outro valor? Pode. Mas segundo o livro lá da USP de emergência, eles falam esse valor. Abaixo de 115 é muito preocupante. Hipoglicemia. Eu tinha falado para vocês que a hipoglicemia, além de ser um resultado final, ela também é um resultado que é uma causa de uma crise provocada. Então, se o paciente está com hipoglicemia, bebeu pra caramba, chegou lá rebaixado com hipoglicemia, pode gerar. Aqui, valores abaixo de 35, né, que a gente se preocupa bastante. Então, tem que dar glicose para esse cara, né? Tem que tratar a causa. Sepse. A sepse que eu quero falar para vocês não pense em sepse como uma infecção generalizada apenas, tá? O paciente está no estado final lá, bacteremia braba, então esse sepse vai ter convulsão. Não. O paciente pode ter um foco pulmonar, pode ter uma pneumonia, por exemplo, ou ter uma infecção pielonefrítica, uma infecção do trato genitário, urogenitário, e vai ter uma crise convulsiva. Então, não precisa ser infecção generalizada. Pense nisso, né? Uma pneumonia pode gerar, por exemplo, a pneumonia não tratada. E, por fim, intoxicações exógenas. O que entra aqui? 3 drogas, as que mais causam isso, né? São as drogas estimulantes. Êxtase, cocaína, anfetamina. Essas 3, elas podem ter a maior chance de gerar uma crise convulsiva do tipo provocada. Ou seja, são fatores que estão além do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso está preservado. A gente está com o sistema nervoso tranquilo, mas esses fatores geraram a crise. O que a gente tem que fazer? Descobrir e corrigir a causa, porque isso é fundamental.
Não adianta eu dar para esse meu paciente um diazepam, não adianta eu dar para ele um midazolam, uma feniltonina, se a gente não trata a causa, porque você tem que tratar. Eu trato a febre, parou a crise. Eu trato sepsis, ele não vai ter mais. Eu trato a hipoglicemia, não vai ter mais. Então, tratar a causa. Outra crise febril. Crise febril não é epilepsia. É importante, crise febril não é epilepsia. A crise febril acontece de 3 meses a 5 anos de idade, que não é uma síndrome, tá? É um tipo de crise. E não entra com epilepsia justamente por isso. Então, 3 meses a 5 anos, na ausência de infecção intracraniana. Então, isso é importante. A criança está com ausência de infecção intracraniana, então ela não está com meningite, cuidado para não comer bola. Lembra da aula do André, fazer o sinal de Kerner, Brudzinski, para ver se essa criança está com meningite, tá? Não é meningite, não tem nada intracraniano. É uma febre, por exemplo, uma faringite streptocócica. Está com a faringite, teve febre, vai ter crise febril. Se for infecção intracraniana, já não é crise febril. O córtex de criança está em desenvolvimento, certo? Então, tem um limiar para convulsão mais baixo. Então, no córtex de uma criança é mais fácil ter uma convulsão do que no córtex de adulto. Vai ter a febre, geralmente a febre é 38,2 graus, para a gente ter. E a criança ela é suscetível a infecções, né? Então, tem um sistema imunológico em desenvolvimento também. A gente sabe que criança fica doente mais fácil. Um grande fator genético muito importante. Nem toda criança vai ter crise febril, né? Isso é óbvio. Né? Não é porque a gente tem alguém criança que vai ter que ter uma crise febril. Geralmente a genética conta muito nisso. Então, pais da criança que tiveram isso, um tio, o irmão, a gente já pensa, faz sentido, a crise febril está aí por causa disso. Crise dura mais. A crise febril pode ir até 15 minutos. É diferente da crise normal, que vai até 5, tá? Mas não necessariamente ela vai chegar lá, só que ela pode chegar lá. E essa crise, como é que ela é? Tônico-clônica generalizada. Então, a crise febril, ela é tônico-clônica generalizada. Igual a crise convulsiva clássica que a gente está falando. Por isso que não é uma síndrome epiléptica. Crise febril é um tipo de crise, e essa crise ela é tônico-clônica generalizada por causa da febre. A recorrência vai ser pela idade genética. Então, se eu tenho uma criança de 10 meses que tem uma crise, a chance dela ter outra no futuro, tá? Ou de desenvolver epilepsia, é maior do que uma criança que tenha aos 15 meses, a 2 anos e assim por diante. E genética também, como eu tinha falado. A genética conta para ter recorrência, para virar epilético. Se a criança se tornar um doente epilético. Então, crise provocada já foi. Então, beleza. Lembre dela, crise provocada. Sepse, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, já esqueci, tá ótimo, né? Outra coisa. Intoxicações exógenas e a febre. Tá? Então, lembre esses sintomas são muito importantes. Crise sintomática aguda. Agora sim, é uma crise por causa de uma lesão aguda no sistema nervoso central. Então, qual é o classicão daqui? AVC. AVC pode dar crise convulsiva? Pode. E é bem comum, inclusive. Então, AVC, para quem nunca teve aula de AVC, o que é o AVC, né? Um coágulo numa artéria cerebral, vai aqui está mostrando a imagem, vai ficar, não vai continuar o sangue, e as áreas nutridas por essa continuação da artéria vão começar a morrer e isquemiar. Então, lembra que aqui a gente tem a questão da penumbra, tá? Então, tem uma área de penumbra, que é a hora que a gente pode salvar se a gente fizer o tratamento trombolítico. Então, tem aquela janela terapêutica. O cara teve um AVC, 4 horas e meia. A gente tem que fazer uma toma em 45 minutos no máximo. Em 4 horas e meia tem que dar para esse cara um trombolítico. Porque o AVC, se ele não for bem tratado, vai gerar uma epilepsia. Aí a gente começa a imaginar, um idoso teve AVC, você não tratou direito o AVC, certo? Esse idoso vai desenvolver uma epilepsia. Eu vou falar daqui a pouco na tabela quais são a porcentagem de chance de ter isso. Teve uma epilepsia, você vai dar para ele um AS, né? Porque o cara que tem uma epilepsia, você tem que dar um antiagregante para evitar outros eventos trombóticos. Você dá um AS. Aí o paciente tem epilepsia, ele vai lá, cai, aí tem uma fratura de fêmur, ou, por exemplo, ele cai e gera um TCE, e aí o AS, ele vai propiciar um sangramento maior, né? Então, o paciente vai ter uma maior chance de sangramento. Então, olha só como é que é a cascata dos eventos, né? A gente trata o paciente bem, a gente evita várias complicações no futuro dele. TCE, né? Traumatismo crânioencefálico, pode gerar também. Tumor cerebral. Aqui eu quero dar um ênfase muito importante na questão pulmonar. Então, como assim pulmonar? Se você tem um tumor, né, uma neoplasia pulmonar, a gente tem duas muito importantes. A adenocarcinoma, que é a mais comum, e a de células pequenas, que é que está mais ligada com o tabagismo.
principalmente de escalas pequenas, ela dá muita metástase cerebral. Então, aqui a gente tem uma imagem com múltiplas metástases, mas existe um tipo de metástase única que ela é gigante, que parece um gomo de laranja, que às vezes é a primeira coisa que o paciente com tumor de pulmão tem. Ele tem uma crise convulsiva, chega no PS, fazem o TC dele e tá lá o gomo de laranja gigante, a metástase gigante que gerou isso. E depois vai fazer o acompanhamento, faz o exame de imagem de tórax e tá lá, o tumor pulmonar. Então pense nisso, muito relevante nesse contexto. E neuroinfecções, aqui entra as duas mais importantes, encefalite e meningite, né? Na encefalite, na meningite, lembrar das medicações, né? Tem medicações, antibióticos que cruzam a barreira hematocefálica e tem antibióticos que não cruzam. Então, tem todo esse contexto de tratamento. E aqui, o último tipo de crise que pode acontecer é a sintomática remota, que, na verdade, ela se dá por problemas do passado. Então, são cicatrizes neurológicas. Então, é um TCE antigo, o cara que teve um TCE há 2 anos atrás voltou com uma convulsão. Pode ter sido advindo desse TCE. Falta de adesão terapêutica, isso acontece muito, né? O paciente ou ele não toma porque ele não quer, ou ele toma, mas não segue as recomendações médicas, vai na balada, vai beber, e aí vai ter a crise, ou então porque não tem o dinheiro mesmo, né? O cara vai no posto, não tem o remédio, e vai fazer o quê? Vai ter a crise. Então, muito comum nos contextos Brasil, SUS, sequela de AVC e neurocirurgia prévia, que vai entrar na questão de heterogeneia, né? Isso aqui, se alguém estiver dormindo agora, acorda, porque essa parte é importante. É bom que eu falo importante para todo slide, né? Mas, enfim, essa parte é de fato importante. Assim. Se você estiver desfocado, dá um foco agora. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de epilepsia? Chegou no pronto-socorro, teve uma crise convulsiva. Como é que eu sei que é só uma crise isolada ou se é uma epilepsia? Então, a ILAI, que é essa Liga contra a Epilepsia, ela dá para a gente alguns parâmetros para a gente ver isso. Quais são esses parâmetros? O primeiro é ter 2 crises no intervalo maior que 24 horas para a gente poder falar que esse cara é epilético. Então, o que acontece? O cara teve uma crise agora, certo? Ele teve uma crise daqui a 2 horas. Não entra. Por quê? Porque pode ter sido o mesmo fator causal disso daí. Então, ele pode ter tido uma hipoglicemia e é por isso que ele está tendo 2 crises. Agora, eu tive uma crise hoje, vou ter daqui a um mês, já entra com epilepsia. Então, teve aqui, já é epilepsia. Vou até colocar aqui o ponteirinho. Entra aqui já é epilepsia. Diagnóstico de síndrome epiléptica. Outra possibilidade. Se eu chegar lá no PS, a mãe do cara fala, não, ele tem uma síndrome. Ele tem epilepsia mioclônica juvenil. A gente já faz tratamento, ele não está tomando os remédios, ou ele foi beber, enfim. Não, você já sabe que é epilepsia, não tem nem o que fazer. E aqui é muito interessante isso, que a crise não provocada, com a chance de recorrência maior que 60%. Como assim, né? Vamos entender melhor isso daqui. Ó, isso aqui é uma tabela, que é da ELAI, de 2017. Essa tabela, ela fala a porcentagem de chance da gente ter uma recorrência depois dessas etiologias. Então, como assim? Vamos lá, AVC. O paciente teve um AVC, tá bom? Teve um AVC agudo, aconteceu agora o AVC, ele chegou lá com déficit focal. Qual a chance de se tornar epiléptico? 33%. Então, 1/3 dos pacientes que têm AVC vão se tornar epilépticos. Então, olha só como é grande essa probabilidade. Então, a cada 10 pacientes, 3 pacientes vão se tornar epilépticos. Já na sintomática remota, seu João teve AVC no passado e chegou tendo uma crise convulsiva agora. Ele já é epiléptico. Por quê? É maior que 70%. Se é maior que 60%, né? Tá aqui, ó. Crise com maior de 60%. Nesse caso é 70%. Já marcou. Então, ele é epiléptico. Então, Joãozinho teve a crise ano passado, teve AVC ano passado, chegou tendo convulsão, já é epilético. E aí tem para as outras, né? Uma TCE aguda, 15%. TCE remota não chega nem nos 60%, né? A gente não pode falar. Neuroinfecção, 17%. E a neuroinfecção remota também entra com epilepsia, porque passa dos 60%. Tá? Espero que tenha dado para entender bem legal isso, porque isso é importante na hora da pronto-socorro. Tem que fechar as 3, Cauã? Não. Qualquer uma dessas 3. Se fechar uma dessas, já é. Temos 2 crises no intervalo maior que 24, já era. Ou então tem o diagnóstico, já era. Ou então tem as crises não provocadas maior que 60, já era. Essas 3, de acordo com a ELAI, o cara tem epilepsia. Importante aqui, essa crise aqui, se essa crise for provocada, ela não vai entrar aqui, porque se a gente conserta a crise provocada, o paciente melhora. Como assim? O paciente com sepse. Se ele chega com sepse, a gente resolve a sepse dele, ele vai melhorar, pronto, acabou.
não vai ter epilepsia, porque a crise, ela é uma crise, não é uma crise sintoma. Vocês veem que aqui na tabela não tem, né? Não tem a hipoglicemia, não tem sepsis, não tem crises provocadas, só tem sintomática aguda e remota. Porque a provocada ela não entra nesse contexto. A provocada a gente resolveu ela, o cara vai para casa, melhorou. Só que, obviamente, tem que ter um bom senso. Então, o cara está tendo uma sepse forte lá. Então, está com uma sepse muito forte, está saturando baixo. Você vai lá, taca a noradrenalina desse cara, né? Ele está com hipotensão, você taca uma noradrenalina dele, a hipotensão não melhora, continua baixa, enfim. Esse paciente ele vai ter uma sequela, ele pode ter sequelas disso e pode vir a gerar, mas não entra nessa classificação. Seria algo à parte. Essa classificação é para sintomática aguda, sintomática remota. Bom, agora a parte, acho que o clímax da aula, né? Como é que a gente vai fazer com o paciente? Com a chegada do paciente. Antes de tudo, calma. Calma porque quem tem que resolver isso é a gente. Não adianta espernear, não adianta ter medo, porque se o cara está chegando com a crise convulsiva, quem tem que estar tranquilo não é a mãe dele, não é a família dele que vai estar surtada porque o filho está tendo uma crise convulsiva. Imagina a criança, então. As pessoas não entendem, elas não sabem que essas crises elas são autolimitadas que vão passar. Então, quem tem que estar tranquilo é a gente, o médico. Né? O médico, a equipe toda tem que estar tranquilo, tranquilizar para fazer tudo direitinho. E vocês vão ver que, pelo menos na teoria, né, eu nunca vivenciei isso, mas na teoria é tranquilo, não é difícil. Primeiro, qual a primeira possibilidade? A crise já cessou. Isso daqui é a maioria das possibilidades. Até o paciente, colocar o paciente no carro, ou chamar um Uber, e ele chegar no pronto-socorro, ele já passou a crise. Então, ele vai chegar com a história que teve uma crise tônico-crônica generalizada. Então, essa aqui é uma possibilidade até um pouco tranquila para a gente, né? Ele não vai chegar naquela loucura da crise. Isso aqui é o mais comum. Então, a maioria das vezes que vai acontecer é isso. Então, vamos lá. O cara chegou com a crise já cessada. Aí você vai lá perguntar para ele, perguntou, senhor, como é que foi? A primeira pergunta para a mãe dele, né, o acompanhante, se ele tiver no pós-ictal. E aí, ele já teve isso antes? Ele tem alguma síndrome epilética? Não, é a primeira crise convulsiva dele, então é a primeira vez que ele tem isso. Beleza, né? Ele não tem déficit neurológico evidente, você vai fazer um exame neurológico dele. O que é muito, muito importante no exame neurológico aqui? A gente tem que fazer nesse paciente, perguntar como é que foi o início, se ele lembra da crise, se ele teve algum sentimento antes da crise, ele teve uma aura, por exemplo, né? Vou perguntar para a mãe como é que foi a crise. Ele caiu no chão, se debateu, se alorreia, a gente, é tônico generalizado. Tem que perguntar isso, certo? Tem que ver a questão da fala dele, além da, assim, primeiro consciência, né? Consciência no quesito de Glasgow. Tem que fazer o Glasgow desse paciente para ver como é que ele está. Ele está com rebaixamento do nível de consciência. Obviamente que no pós-ictal ele pode estar com o Glasgow 14, né? Porque ele não vai estar totalmente desperto. Mas assim que ele volta, a gente faz um Glasgow nele. Então, consciência. Fala. Vê se ele está falando. Vê se ele não está afásico. Tá? Uma afasia pós-ictal pode significar algum tipo de epilepsia, ou realmente uma síndrome epilética, e não uma crise tônico-clônica generalizada exclusiva, né? Que só aconteceu uma vez na vida dele. A questão da rigidez de nuca, para a gente tirar a possibilidade de meningite. Fundoscopia, para ver se ele não tem uma hipertensão intracraniana, alguma coisa dentro da retina lá que possa indicar isso. E o mais importante que eu acho, pelo menos, é ver se esse paciente tem algum déficit focal. Tá com hemiparesia? Pô, AVC. Tá com hemiparesia, tá com a pupila maior que a outra, anisocoria, pupila midriática, não fotorreagente, né? Paciente que não mexe o braço, tem com a boca torta, pô, AVC. Então, esse paciente ele está sem déficit neurológico evidente. Então, ele chegou lá, primeira crise, sem déficit, sinais vitais estáveis. Então, pressão arterial dele está boa, está 120/8, 13/8. Ele não está com taquicardia, não está com taquipneia, está tudo dentro dos conformes, sinais vitais estáveis. A pressão pode estar um pouquinho alta? Pode, mas é comum, acontece depois da crise. E tem sinais de doença aguda ou crônica. Então, esse cara aí não tem um sinal de AVC, ele não tem um sinal de uma meningite, não tem um sinal de outra coisa, alguma coisa crônica que possa indicar uma possível internação, que seja necessário internar esse cara. O que eu faço aqui nesse caso? Nada. Relaxa, fica tranquilo. Observa esse cara por 4 a 6 horas. Tá? Ele chegou, teve crise, você vai observar, deixa ele lá, fica um pouquinho lá, espera, às vezes ele está com dor de cabeça, pode passar para linha de pirona, mas deixa ele lá tranquilo e vai mandar para segmento ambulatorial e até 15 dias. Então,
teve uma crise, beleza, tô nem aí. Não precisa colocar no hospital. É isso, crise convulsiva normal. Não é normal. A gente tem que fazer um segmento, tem que acompanhar, mas não vai ser no pronto-socorro, né? Vai ser ambulatorial, porque no pronto-socorro a gente tem que dar vaga para pessoas que precisam das vagas. Então, se o cara tem um fator que é necessário, teve um AVC, por exemplo, obviamente vamos internar. Se ele não tem nada, manda para casa, manda para o neurologista. Acompanhamento ideal até 15 dias. A gente sabe que no Brasil também não é fácil acontecer, mas o protocolo é esse, né? Tem que fazer isso. Agora, a mesma possibilidade, crise já cessou, só que agora é diferente a situação. O paciente está com a segunda crise a mais. Então, olha, já teve crise, já aconteceu isso com ele uma vez. A gente veio, voltou para casa, não acompanhou, segunda crise, já fica alerta, né? Pô, já é a segunda crise. Ou seja, já entrou no ILAI, né? Já entrou como epilético aqui. Porque teve uma crise no passado, teve agora, já entra na epilepsia. Então, esse paciente ele não está tendo, ele não é uma crise única, já é a segunda dele. Rebaixamento persistente do nível de consciência. Então, ele chegou, né, no pós-ictal, só que demora para voltar. Você vê que ele está lá rebaixado, faz o Glasgow dele, está 13, 14, ele está rebaixado, não volta. Isso aí já é um sinal de preocupação também. Só que aqui o que é importante a gente falar? Da paralisia de TOD. O que é paralisia de TOD? É um mecanismo que pode acontecer que o paciente ele vai voltando o movimento seguindo também o homúnculo de pênfilos. Então, primeiro ele volta o movimento das pernas, vai subindo, né, o axial, depois os membros superiores, depois a face. Então, existe esse tipo de paralisia, ele vai retornando, pode demorar um pouquinho. Nesse contexto, eu estava falando com o Davi, tem gente que já coloca esse paciente no tubo, já vai entubar, está com rebaixamento, manda diazepam aí, bota midazolam para ele aí, o tiopental, vamos entubar. Ele falou que não é para fazer isso, a gente tem que tentar manter um suporte ventilatório nesse paciente até ele voltar, porque ele volta uma hora, porque intubação não é um procedimento inócuo, não é uma coisa tranquila de se fazer. Tem complicações do próprio procedimento e tem complicações depois do procedimento. Então, no COVID, a gente vê que o paciente ele vai para o tubo, tem uma pneumonia aspirativa. Gera pneumonia aspirativa e o paciente vai a óbito. Então, não nada de intubar o paciente antes do necessário. Tá com rebaixamento, mantém suporte ventilatório. Outra possibilidade, sinais vitais instáveis. Ele tá taquicárdia, taquipneico, a pressão está lá em cima. Pô, velho, isso não é normal. Tá? Já fica de olho também. Alteração do exame neurológico. Então, olha aqui, o que está acontecendo nesse caso? Né? Nesse caso, a gente vê que o paciente tem uma pupila aqui no direito, ele está com a pupila normal, e essa pupila está maior do que a do outro olho. Então, ele está com uma anisocoria, né? Está com uma pupila diferente do outro. Essa pupila, além de aumentada, ela também tá com a midríase, né? E ela não está fotorreagente. Então, a gente já pensa na possibilidade daqui do AVC, do aneurisma roto, tá? Pensa em neoplasia? Não pensa, porque neoplasia demora, né? Não é agudo. Seria um evento agudo. Então, com hipertensão intracraniana, hidrocefalia, enfim. E, por fim, a suspeita de doença sistêmica ou neurológica aguda, que seria um AVC, por exemplo. A gente está com AVC, alguma coisa aguda, dessa possibilidade. O que você vai fazer? Aqui não tem o que fazer. Aqui é necessário internar e investigar esse paciente. Não pode mandar para casa. Você vai solicitar para ele um hemograma completo, tá? Glicemia, bioquímica, para ver distúrbios hidroeletrolíticos. Lembre do potássio, do sódio, do magnésio, do cálcio, que pode gerar alguma coisa. A glicemia é muito importante. Pode ser uma hipoglicemia, simplesmente. Está com hipoglicemia, você vai ter que dar glicose para ele. TC ou ressonância tem que pedir, então exame de imagem tem que pedir. Esse aqui tem que pedir, não tem aqui, eu estou no posto. Não tem TC, encaminha para o herb. Esse cara precisa de uma tomografia. Tá? Ressonância, tudo bem, ressonância é mais difícil. A gente usa mais caro, não tem como, de forma comum na urgência. Então vai ser TC. Tá? TC tem que fazer, não tem que fazer, tem que fazer. Não tem o que fazer, tem que fazer, ficou lógico. O líquor, já por sua vez, ele vai ser feito apenas em suspeitas de encefalite, meningite, né? Uma questão de infecção. E o líquor você só faz ele depois de TC, tá? É sempre essa ordem. Você tem que fazer o exame de imagem primeiro, que é mais importante, e depois você faz o líquor. Quanto à fenitoína, essa questão de fenitoína são 10 mg por quilo intravenoso ou oral, que você vai fazer uma manutenção de 300 mg por dia até a alta desse paciente. Por quê? Eu vou internar esse cara, certo? Então, eu tenho que dar uma fenitoína, que no caso é o antiepilético aqui, para ele não ter, até eu tratar a causa disso aí, a causa da epilepsia, ele não ter mais crises. Então, você dá uma fenitoína para ele, intravenoso ou oral, e tem que manter isso 300 mg por dia até a alta desse paciente.
Então, como eu deixei bem claro, tratar a causa. Então, o que aconteceu aqui, a gente vai tratar e vai segurar a onda com a fenitoína. E o tal do eletroencefalograma? Eu falei para vocês do eletroencefalograma no início, mostrei alguns exemplos lá, pacientes com síndromes. Só que isso não tem, gente, não tem. Você não vai achar um eletroencefalograma no ERG, por exemplo. Não é necessário também, você não precisa de eletroencefalograma para fechar alguma causa, para tratar uma crise convulsiva, certo? Isso daqui é um contexto mais avançado de diagnóstico de síndromes epilépticas, e, enfim, não tem em todo lugar, é raro. Agora sim, a possibilidade 2, a possibilidade que preocupa a gente é esse paciente chegar na crise. Então, o paciente chegou na crise, está lá a família dele toda, aquele transtorno, a mãe gritando, papagaio, cachorro junto, criança chorando. Isso que a gente se preocupa. Aqui, não tem outra coisa, não tem um protocolo a se fazer se não for o ABC. Né? Para quem não sabe o que é o ABC, o ABC da vida, né? O A, ele vai ser relacionado a cervical e via aérea. A B entra na questão de respiração, se o paciente está respirando normalmente. O C na circulação, o D neurológico. Então tem que seguir essa escala, emergência, urgência, emergência, tem que fazer sempre isso. E o que acontece? Quem se move, pede move. O que é move? O move é monitorização, oxigênio, tu tem que dar um suporte de oxigênio para esse paciente, e veia, tu tem que pegar acesso venoso. Então, o cara chegou lá com a crise, tem que monitorizar ele, tá? Tem que colocar a oxigênio, suporte, e pegar veia, acesso venoso. Periférico mesmo. Quem convulsiona também, né? Quem se move, pede move, isso aí para lembrar. Quem convulsiona também, pede move. Então, vamos lá, você vai colocar um cateter de oxigênio para esse paciente. Então, lembra que esse paciente precisa de oxigênio, ele está gastando muito. Vai colocar com um cateterzinho de oxigênio nele. Pegar a glicemia capilar, tem que fazer o HGT, enfim, é de suprema importância. Isso entra na parte do B, tá? Então, no B, você fazer a glicemia capilar, ver como é que está a glicemia desse paciente. Está com hipoglicemia, tem que dar glicose. Decúbito lateral, lateralizar a cabeça. Então, assim como a gente faria na rua, se o paciente tivesse uma crise, a gente tem que fazer lá no intra-hospitalar também. Tem que colocar esse paciente de lado, lateralizar, para se a lorreia dele escorrer, né? Se ele está com excesso de saliva, a gente não pode deixar a via aérea dele não ficar pérvia, não ficar obstruída. Então, a gente coloca ele de lado. Aqui tem que ter cuidado em criança, porque às vezes a criança pode ter uma luxação de ombro, se você faz um movimento muito brusco. Né? Lembra que ele vai estar tendo crise, então você vai fazer isso com ele tendo crise. Então ele tem que estar numa maca ao redor fechada, né? Uma maca com grades do lado, para o paciente não ter a chance de cair, por exemplo. E isso também é muito interessante, que a gente vai aspirar as vias aéreas para tirar essa lorreia. E aqui a gente usa uma sonda Nelaton, que é uma sondazinha bem mais comum que tem em todo hospital, para aspirar essas vias aéreas. Assim, quem está fazendo tudo isso em conjunto da gente é a enfermagem, né? A equipe da enfermagem. Então, isso aqui não é bem o trabalho do médico, tá mais na questão da enfermagem, mas é algo que a gente tem que solicitar para a enfermagem fazer. E o que a gente pensa aqui é que essa merda vai passar, velho. Entra no modo zen. Calma, mas peraí. Você não vai fazer nada? Chegou tendo uma crise, você não vai fazer nada? Então, o que você tem que pensar? Você só vai ter que fazer alguma coisa se ele chega e a mãe conta assim, não, ele tá aqui, você perguntou pra mãe, faz quanto tempo começou? Faz mais de 5 minutos. A gente vê no carro, faz 5, 10 minutos que ele tá tendo isso aqui. Se esse for o caso, você vai ter que agir. Se esse cara acabou de ter essa crise, estava ali do lado de fora do Hermes, passando ali, naquela paradinha de vender, naqueles camelô que tem ali na frente, ele está lá comendo alguma coisa, caiu, levaram ele para dentro. Você não vai fazer nada, você vai esperar, porque essa crise é autolimitada, não tem para que dar medicamento para esse paciente, não tem necessidade. Tá? Vai esperar passar, deixa lá, vai ter preocupação da família, vai ter, mas você não pode deixar isso interferir, você não tem para que dar um diazepam para um cara desse. Só vai rebaixar a consciência dele por mais tempo, vai ter que esperar mais tempo até ele voltar. Enfim, não é bom. Tem que esperar cessar. E aí cessou, ergue a cabeceira dele. Então, ergue a cabeceira, né? Tá lá na maca, ergue a cabeceira. Colhe a história. Então, você tenta falar com ele, ele vai estar no pós-ictal, ele vai estar sonolento. Colhe a história mais tranquilo com qualquer pessoa que estiver perto, seja familiar, seja alguém que trouxe ele para lá, que estava passando na rua. Pergunta como é que aconteceu, como é que foi a crise dele, né, os detalhes da crise dele.
ele vai estar em estado pós-ictal, então ele pode estar com dor de cabeça, dor muscular, pode dar uma dipirona, não tem problema, não tem que ter medo aqui, tá? Pós-ictal, pode dar uma dipirona para ele, para passar essa cefaleia. E aqui internar e investigar, né? A gente vai ter que reavaliar os critérios. O cara chegou tendo uma crise, provavelmente essa crise ela durou muito tempo, né? Mas assim, ele chegou tendo uma crise ali fora e tá naquela questão de estar com o sinal vital estável, não tem doença, não tem, você faz o exame neurológico, não tem nada diferente. Você pode enviar para casa, mas você tem que avaliar os critérios. Esse cara chegou, passou a pós-ictal, ele está com a hemiparesia, pô, é um AVC. Você vai ter que ter um bom senso, um pouco de parcimônia aqui. Aqui é um paciente tendo exatamente ele já está sendo monitorizado. No caso, esse vídeo daria para vocês escutarem o grito, né? Eu falei o grito epiléptico, mas eu não vou ouvir. Então, ele já começa, né? Você vê que não tem crise, não tem aura aí. Ele simplesmente começa e já está tendo aí a crise convulsiva, né? De um tônico generalizado. E o que eles vão fazer? Vejam o que a enfermaria vai fazer, né? A enfermagem. Eles colocam nesse paciente, vão colocar um cateter nele. Daqui a pouco eles chegam com o cateter nele aí. Esse é um paciente que já estava com eletrocefalograma, né? Então é a primeira vez que ele está tendo isso. Provavelmente ele é epiléptico. Né? Provavelmente não, ele com certeza é epiléptico. Né? Eles estão investigando qual é a crise dele. E eles vão colocar, você vê que vão colocar o cateter de oxigênio para ele. Eles não estão fazendo, né? Não estão necessariamente medicando ele. Estão esperando passar, porque aquela crise ela é autolimitada. Esse vídeo, se tivesse áudio, seria perfeito. Ó, tá aspirando ali, ó, com a sonda, tirando o excesso de cialorreia. Esse vídeo aqui seria muito bom se vocês estivessem ouvindo ele, porque dá para ver aquela questão do grito. Mas tudo bem. Agora a glicose. A gente já está mais da metade da aula, tá, gente? Já está encaminhando para o fim aí. Essa questão ficou um pouco grande mesmo. A glicose, ela é muito importante no contexto da hipoglicemia. Como é que a gente vai fazer ela? A gente vai fazer 50 ml, tá? No soro glicosado, 50% no adulto. Então, faz 50 ml de glicose e 50% no adulto. Em criança, você faz de 2 a 5 ml por quilo, então tem que calcular. E na criança é 10%. Você vai fazer isso em pacientes alcoolistas ou desnutridos. Isso aqui é muito importante, tá? Paciente que chegou lá alcoolista, paciente que bebeu muito, adolescente, chegou lá como alcoólico, tem que fazer glicose. E outra coisa é adicionar tiamina. O que é tiamina? Eu nunca ouvi falar. Tiamina é vitamina B1. Se a gente não coloca tiamina e a gente dá glicose, a gente vai gerar um hipermetabolismo no cérebro desse paciente. E a tiamina ela é fundamental para sinapses neuronais. Tem que ter tiamina. Então, se você não coloca tiamina na solução glicosada, o que vai ter? Esse cara aqui, o nome dele é Karl Wernicke. Tá? Ele é um neurologista lá se não me engano, ele era alemão. Ele foi o cara, além da área de Wernicke, né, a área da afasia de Wernicke, que ele descobriu, ele também descobriu uma síndrome, uma encefalopatia, que é a encefalopatia de Wernicke, que ela é marcada por confusão mental, oftalmoplegia e ataxia. E como é que ela vai surgir? Justamente com pacientes que não tiveram, que vão ter uma redução da tiamina. Então, o paciente chegou, apesar de glicose, dá a tiamina para esse cara, senão ele pode ter uma encefalopatia de Wernicke. Isso é muito importante, isso aí que não é firula, não é, tô trazendo só para enfeitar, não. Isso acontece mesmo, tem que dar tiamina. Então, vamos lá. Você foi lá, esse paciente chegou, ou então ele chegou com 5 minutos, tá? Já fazem 5 minutos, você perguntou para a mãe dele, não, vou estar mais 5 minutos com essa crise, ou então o paciente, ele chegou, você ficou lá observando ele, esperando passar e não passou. Então, 5 minutos do início da crise e nada de passar. Ele entrou em um estado de mal epilético. Já era para ter passado. Não é para uma crise convulsiva durar 5 minutos. Já era para ter passado. Então, aqui a gente vai ter que intervir. Agora sim é a hora da gente brilhar aqui. Então, a gente vai usar a primeira linha de medicamentos, aqui no caso, que vai ser os benzodiazepínicos. Então, dentro dos benzodiazepínicos, a gente tem duas possibilidades. A primeira é o diazepam, certo? O diazepam, ele é 10 mg intravenoso no adulto, então essa é a dose máxima. Na criança, o máximo também é 10, mas a gente vai fazer 0,2 por quilo. Também tem um cálculo mais fácil, que é fazer 1 mg por idade. Então, nesse contexto, uma criança de 10 anos já teria os 10 mg, já teria a dose máxima. Também pode fazer para criança ele retal, certo? Só que retal é diferente, é 0,5 por quilo. E como é que é a ampola de diazepam? A ampola dele é 10 mg. Então, você vai usar uma ampola aqui.
Então, é 10 miligramas intravenoso para pegar uma ampulazinha de diazepam. E o que é fundamental? Não façam diazepam intramuscular. O diazepam é só intravenoso. Então, vocês vão levar isso aqui na alma de vocês agora. Vocês vão dormir, vocês vão estar lembrando, não façam diazepam intramuscular. Vão tatuar, não fazer diazepam intramuscular. Isso aqui tem que ser sagrado. O diazepam, ele é uma droga que, se você faz intramuscular, ela tem uma absorção errática. O que é isso? A biodisponibilidade da droga, a droga que realmente vai para a circulação sanguínea, você não consegue saber quanto é. Então, você tem que fazer ela via venosa, intravenosa, porque já vai direto, a gente sabe exatamente que 10 miligramas estão agindo ali no paciente. Você dá 10 miligramas intramuscular, você não sabe se entrou 5, se entrou 6, se entrou os 10 mesmo. Então, não fazer diazepam intramuscular. Qual é a outra droga que você pode fazer? Não quero fazer diazepam, não tem diazepam. Midazolam é a outra escolha. A midazolam também são 10 miligramas e a vantagem dela é que ela é intramuscular também. Então, o paciente está tendo uma crise, a enfermeira não conseguiu pegar acesso venoso, só vai estar para fazer um intramuscular, então usa midazolam, pô. Pega o midazolam. Na criança também tem um cálculo diferente, tá? Só que na criança o máximo é de 5 miligramas. E atenção, que aqui as ampolas são diferentes. Talvez você precise fazer 2 ampolas, né, se tiver só de 5. A de 15 você não vai poder usar ela toda. Então, elas têm ampolas diferentes de midazolam, certo? Essas drogas aqui, benzodiazepínicas, como é que você vai fazer? Você fez uma vez, tá? Você vai lá 10 minutos, você fez uma vez, espera 10 minutos e não passou. Você pode fazer de novo. Então, você pode fazer 2 vezes delas em 10 minutos. Então, beleza. Você vai lá, o paciente chegou, mais 5 minutos, bota o diazepam nele. Não passou, mais uma vez diazepam. Então, você repete a mesma droga. Colocou diazepam, é diazepam de novo. Você não vai colocar diazepam e depois midazolam. É diazepam e diazepam. Tá? 2 vezes 10 minutos. Fez e reverteu, o paciente melhorou, faz tudo aquele esquemazinho lá, né? Levar a cabeceira, tudo aquilo mais, e vamos internar e investigar, porque o paciente tem uma crise, um estado de mal epilético que não é normal, tem que investigar, não pode mandar ele para casa, porque não é normal ter mais de 5 minutos. Tá? A primeira crise ele já teve isso, é a segunda crise, a mãe fala que ele usa droga, né? Usou droga, teve isso daí, a gente vai ficar, tá? Fica, de certa forma, fica até um pouco mais tranquilo, porque existe uma justificativa para isso ter acontecido, né? Porque, como eu já falei, eu estou falando várias vezes, não é o comum. E aí, colher a anamnese do paciente, ver toda aquela questão de critérios, internar o paciente. Isso aqui, pode deixar Guedel? O que é Guedel, para quem não sabe? O Guedel é isso daqui, tá? É um tubinho que você pode colocar para fazer uma via de respiração, certo? Suporte ventilatório. Você pode colocar isso daqui no paciente? Pode. Em que contexto? O paciente, depois que você dá um diazepam, um midazolam, ele fica com um pouco de depressão, né? Porque é rebaixado mesmo, a consciência fica rebaixada, e no caso a língua ela pode cair sobre o palato. E aí você pode colocar o Guedel para o paciente ficar respirando. Mas você só vai colocar esse Guedel se o paciente não tiver um reflexo de vômito. Né? Porque às vezes você coloca, o paciente tem um reflexo. Se você colocar o paciente não tiver o reflexo, você deixa lá até ele começar a ter o reflexo, você tira. Outra opção é só lateralizar a cabeça dele e deixar a diarreia escorrer. São 2 opções aí interessantes. Ainda é nada de passar. Pô, véio, você foi lá, deu diazepam 2 vezes, o cara não passou, velho. Então faz as contas. 5 minutos, você deu um diazepam, então passou 10, você deu mais outro, passou mais 10, já está chegando nos 30 minutos que esse paciente está tendo uma convulsão. A gente vai entrar na segunda linha de medicamentos. A gente vai fazer a fenitoína, tá? Que é a primeira escolha aqui. A fenitoína é o idantal, né? É aquele procedimento de idantalizar o paciente. A fenitoína a gente vai fazer 20 miligramas por quilo intravenoso. Então, 20 miligramas por quilo intravenoso. Como assim? Como é que eu faço esse cálculo? O paciente ele vai lá, tem 70 quilos. Então, o paciente de 70 quilos, então, olha só, são 20 miligramas por quilo. 70 vezes 20, a gente vai ter 1.400, concorda? 1.400 miligramas. Só que aí, você, além de diluir, né, em soro fisiológico, você vai ver a ampola dele é de 250 miligramas cada ampola dele. Então, quantas ampolas eu vou usar aqui? Eu tenho que fazer um cálculo, né? Você vai dividir isso aqui por 250 e vai dar aproximadamente 6. Então, paciente de 70 quilos, você faz o cálculo rapidinho, dá 6 ampolas para esse paciente. Tem que dar 6 ampolas, gente, não dá para dar menos. Se você dá menos, é a mesma coisa de não fazer nada. Você tem que dar a dosagem certa.
Então, 70 quilos vai fazer 6 ampolas, certo? Na criança, o máximo é de 1.000 miligramas, e você vai diluir a fenitoína em soro fisiológico, 0,9. Pode diluir no sorozinho menor, de 250, ou no de 500. E isso aqui é muito interessante, que é a velocidade de infusão máxima. A fenitoína é uma droga que ela é bloqueador de canal de cálcio. Tá? O que isso aqui pode fazer? Pode causar uma arritmia ou um bloqueio atrioventricular no paciente. Então, lembra que toda droga antiarrítmica, ela também é uma droga pró-arrítmica. Então, é exatamente isso. Uma droga que vai ser antiarrítmica, no caso, a fenitoína é uma droga antiarrítmica, ela não é uma droga antiarrítmica tão forte como a amiodarona, mas ela pode gerar arritmia. Então, esse paciente tem que ser uma velocidade de difusão lenta, e além de ser lenta, ele tem que estar monitorado. Então, lembra que eu falei dos detalhes do diazepam. Agora, os detalhes da fenitoína. Não vai diluir ela em soro glicosado, tá? Só pode fazer no fisiológico. Por quê? Porque ela precipita no glicosado, né? Você vai fazer o sorozinho, você vai ver uns cristalzinhos lá de fenitoína, tá? Que vão ficar no soro. Então, ela não vai nem diluir de fato. Na verdade, na verdade das verdades, até no soro fisiológico ela faz isso. Ela cristaliza. E aí eu estava falando com o Davi que lá na USP, né, na Ribeirão Preto, eles fazem 18 ml por hora. Ela pura. Então, eles fazem 18 ml por hora, a fenitoína pura mesmo, tá? Na bomba de seringa, com o filtro, tem uma equipe lá, a filtração perfeita. Então, eles fazem ela pura, não vai diluir nada, porque ela faz a precipitação. Mas o protocolo fala que pode fazer em soro fisiológico. Ela vai ter um acesso venoso exclusivo, de preferência um anticubital, que é o mais comum. Tá? Não faz aqui, por quê? Você vai fazer na palma da mão. Porque, não na palma, né, no dorso da mão. Porque essa droga é cáustica. Então, é uma droga vesicante, uma droga básica, que se ela romper, se você faz esse acesso e rompe, tá? Rompe a veia, vai ter uma necrose extrema, uma flebite, uma inflamação extensa. E se você faz aqui, imagina necrosar. Se você necrosa aqui a mão, o paciente perde o movimento, né? Perde os nervos, o movimento dos nervos da mão, ele não mexe mais, né? Então, tem que ter muito cuidado. Isso daqui, a questão do acesso venoso exclusivo dela é super importante. Então, aqui você vai utilizar a equipe da enfermagem, geralmente esse abocate, né, que é para fazer o acesso, vai fazer usar esse tipo de equipamento, número 18. Então, tem que ser um acesso calibroso, numa veia calibrosa, para não ter chance dela estourar, né, dela ter a flebite, extravasar. E a outra opção, não quero fazer fenitoína, não tenho fenitoína. Você vai fazer fenobarbital. Também é 20 miligramas. Vantagem, pode fazer intramuscular. Ela também não pode fazer. Então, nem o diazepam, nem a fenitoína você pode fazer intramuscular. Mas o midazolam e o fenobarbital você pode. Na criança é uma dose diferente. Você pode diluir aqui em soro glicosado, 100 ml, ou pode fazer em água destilada. Você coloca o fenobarbital junto de 10 ml e vai colocando bem devagarzinho. Velocidade de difusão bem lenta mesmo. Mas, geralmente, o que se faz é no soro glicosado mesmo. E aqui, algo importante, na criança, você pode lançar a mão do fenobarbital de primeira linha. Então, você vai fazer o diazepam ou o midazolam. Então, faz o diazepam 2 vezes, não deu certo. Faz o midazolam, não deu certo. Você vai chegar aqui, no lugar de você escolher fenitoína, para a criança, você pega o fenobarbital. Então, a primeira linha é o fenobarbital, porque aqui se refere a questões de efeitos colaterais. Para a criança, o fenobarbital é menos prejudicial. E se a criança estiver febril, né, for uma crise febril, obviamente você vai fazer uma dipirona, um paracetamol, porque a gente tem que tratar a febre, né? Lembra, uma crise febril, você trata a febre. E aqui, uma pergunta. Vocês acham que precisa de tomografia para uma criança com crise febril? Você acha que, tipo assim, a criança chegou lá, está tendo uma crise febril, tá? Então ela está com infecção, sei lá, da faringe, por exemplo, tem uma crise febril, tem uma convulsão. Precisa pedir uma tomografia? Se alguém puder falar em alguma coisa, porque já faz tempo que eu estou falando só. Só vou continuar a aula quando alguém falar, gente. Você achou certo. Alguém ia falar alguma coisa aí. Não, eu ia perguntar se era, assim, confirmou mesmo que é crise febril, aí surgiu essa dúvida de tomografia. Foi essa a tua pergunta?
Isso, se a criança chegou, ela está com crise febril. Você sabe que é uma crise febril, porque ela não está com meningite, ela não está com nenhuma infecção intracraniana, ela está com uma infecção como uma faringite, por exemplo, e ela chega tendo convulsão por causa da febre. Aí você acha que precisa pedir uma tomografia nesse contexto? Entendi. Acho que nesse caso, acho que não. Exatamente, exatamente. Não precisa pedir tomografia. A crise febril, se ela for realmente febril, não for uma meningite ou qualquer outra coisa desse contexto, você não precisa pedir uma tomo, porque não é nada dentro do sistema nervoso, né? Tem para que pedir uma tomografia porque você não vai achar nada. Mas é óbvio que se a criança tiver uma meningite, você vai fazer um líquor, por exemplo, né? Ou ela tiver algum sinal, alguma alteração neurológica, uma anisocoria, você tem que pedir. Mas crise febril, trata e manda para casa. Né? Bom, então vamos lá. Mais de 30 minutos do início da crise e nada de passar. Já está acabando mesmo, gente. Depois daqui, eu acho que já vem os casos clínicos e a gente acaba. Bom, mais de 30 minutos do início da crise e nada de passar. Então, é um estado de mal epilético refratário. Então, você usou diazepam, primeira linha, fez os medicamentos da primeira linha, fez os diazepínicos, não deu certo. Foi para a segunda linha, fez os anticonvulsionantes, fez o fenobarbital ou a fenitoína, que não repete, você faz só uma vez cada um deles, né? No outro, você podia repetir. Você podia fazer o diazepam 2 vezes, por exemplo. Na linha do fenobarbital e da fenitoína, você pode fazer uma. Não deu certo, o paciente está ainda tendo crise. Então, é um estado de mal epilético refratário, porque ele não passou. Mesmo dando medicamento, não passou, está refratário ao tratamento. Então, o paciente ele vai estar sem melhora do nível de consciência, então ele não melhorou, ele está lá ainda na mesma situação. Ele já vai estar, inclusive, ele nem vai estar com uma contração muito extensa, muito prolongada, não é prolongada para o que eu ia falar, ele vai estar com muito forte, uma intensidade muito forte de contração, mas ele ainda vai estar tendo uma crise. Você vai fazer o seguinte, você vai iniciar outro antiepilético em bolos, tá? Em bolos é fazer ele mais rápido. Aqui, o que costuma fazer nesse contexto é passar mesmo o midazolam, tá? Então, usa o midazolam de novo. E aí você vai transferir esse cara para a UTI. Então, se você viu que você fez tudo aquilo, e o paciente não está passando, você já vai pedir o material para entubar. Porque o paciente ele vai ter que ser entubado, você vai ter que dar um bloqueador neuromuscular para ele, você vai ter que dar um medicamento para um hipnótico, né? Como o tiopental, propofol ou midazolam, para fazer a intubação desse paciente. Porque esse aí não tem mais jeito, tem que fazer isso. E a escolha do midazolam, se você escolher o midazolam, por exemplo, para intubar ele, você vai fazer 0,2 miligramas por quilo intravenoso. Detalhe aqui, que se você for fazer o cálculo, você vai ver que é maior do que os 10 miligramas que a gente dava lá na primeira vez, né? Por exemplo, o paciente de 70, você vai dar 14 miligramas, né? Se for 70 quilos, seriam 14 miligramas. Então, é maior ainda. Então, vai rebaixar mais ainda esse paciente, ele vai ser entubado. Mas se eu dou um bloqueador neuromuscular para ele, né? O que é... Só para... Vocês estão falando... Para a intubação, você tem que dar um hipnótico, que é para o paciente abaixar o nível de consciência, e você tem que dar para o paciente, que no caso do hipnótico é o anestésico, né? Você tem que dar um bloqueador neuromuscular. Na verdade, esse que é o anestésico, que é justamente para, como o próprio nome fala, bloquear o bloqueador neuromuscular. Se você dá um bloqueador neuromuscular, o paciente ele vai parar de ter contração. Mas isso não significa que ele não está tendo uma crise. Lá no cérebro dele, os neurônios ainda estão despolarizando. Então, também estava falando com o Davi que tinha gente lá, que na clínica Médicos R1 lá, pensava, esse paciente está chegando aí, está tendo crise, dá um bloqueador neuromuscular para ele, pô. Tipo, logo de início, já dá um Rocurone para esse cara aí, porque você vai bloquear, ele não vai ter mais, ele vai parar de contrair. Só que não, ele vai parar de contrair de fato, mas ele vai continuar tendo uma morte, né, a lesão neuronal. Então, só mascara. Acho que isso é importante falar, porque alguém pode ter essa ideia, mas na verdade isso não faz sentido. Então, intubação. Deixa eu apagar aqui, beleza. A intubação, né, já são outros 500. Então, vamos lá, caso clínico 1. A aula meio que acabou já, né, a exposição, vou só falar os casos clínicos. Aí eu vou pedir a participação de vocês, gente. Então, tipo assim, pode falar de boa, tá ligado? A gente tá aqui para aprender mesmo. Discursozinho clichê, mas então, vamos lá. Primeiro caso clínico. São 5 casos, tá? Só. Paciente Joãozinho, 42 anos.
ela está com convulsão há uma hora. Então, imagine vocês lá no posto chegando esse paciente. Então, ele chegou e disse que teve convulsão há uma hora. A sua esposa fala que após briga, o encontrou caído no chão, tremendo todo e babando. Então, ela viu ele lá tremendo e com a celorreia. O paciente não lembra e nega episódios anteriores. Então, ele fala que nunca teve isso antes. Aí você vai ver os antecedentes dele. Ele teve uma queda de árvore na infância. Ele ficou em coma por 2 semanas. Né? Então, palavras dele mesmo. Ele caiu numa árvore e ficou em coma por 2 semanas. Aqui a gente pensa no quê, né? Nesse contexto? A gente pensa no TCE. Né? Se o cara ficou em coma por 2 semanas, que caiu da árvore, provavelmente teve alguma coisa neurológica, né? O cara ficou em coma. Mas isso foi quando ele estava na infância dele, né? Ele tem 42 anos e teve uma convulsão há uma hora. Exame físico. Escala de coma de Glasgow 15, então 15 de 15. Frequência cardíaca de 86. Frequência respiratória de 18. A PA dele está 100 por 70, né? E aí, o que vocês fariam nesse contexto? Tipo assim, se chega esse paciente para você, lá, já chegou sem crise, o que vocês fariam frente a isso? O que vocês iam fazer, assim? Vocês são os médicos lá. Bora, gente, vamos participar, velho. Isso. Uhum. Uhum. Então você observaria ele, e se não tivesse mais nada, você mandava para ele ver fora, né? Tipo um segmento ambulatorial. É isso que você faria? Boa, parabéns. Exatamente isso, meu amigo. Parabéns. O paciente aqui, pô, ele teve uma queda de árvore na infância. Então a gente pensa, provavelmente é uma crise sintomática remota, né? Teve na infância, então pode ser por causa do TCE, mas também pode não ser por causa disso, tá? Você vai fazer, esse paciente você vai ter que ver tudo, você vai ter que ver os sinais vitais dele, a gente viu, estava estável. Tem uma pressão um pouquinho mais baixa, tudo bem, mas isso não interfere em nada. A pressão 10 por 7 não quer dizer nada nesse contexto. Então, pressão mais baixa, mas o resto está tudo normal. A frequência respiratória dele está ok, tá? Lembrando que vai de 14 a 20, né? Ou 16 a 20. Frequência cardíaca, vai de 60 a 100, tá boa. Glasgow dele, a consciência dele tá 15. Ou seja, neurologicamente ele tá ok, não tem nenhum déficit. Você não vai fazer nada, você vai observar ele por 4 a 6 horas, como o Pedro falou, em encaminhamento ambulatorial, para ele tratar, ver o que é isso fora. Ele vai para um outro médico, vai, sei lá, talvez o ideal seria um neurologista, para ver o que aconteceu aí, né? Se teve alguma coisa que desencadeou isso que não foi visto no ponto-socorro, ou se realmente é uma crise sintomática remota, enfim, uma causa única, primeiro caso. Então, esse é um caso que pode aparecer, né? E esse Joãozinho, o mesmo Joãozinho, chegou, só que está febril, tá? Com história de tosse, congestão, catarro e dispneia, né? Falta de ar. Então, ele chega com a mesma coisa, teve uma crise convulsiva e está com esses sintomas aí. E aí, o que vocês fariam agora? Vocês mandaram ele para casa de novo? Acho que não, Aí acho que tem ele que deveria investigar a ficar. causa subjacente, né? Como é que é? Eu não entendi isso. Tem que investigar as causas subjacentes também. Exatamente. Acho que alguém falou também uma coisa aí? Você ia falar isso? Além da... Não, é a mesma coisa. Eu ia falar que ele deveria ficar em observação e deveria também procurar outras causas. Exatamente. O cara chegou e está com alguma causa que a gente tem que tratar, né? O que parece isso daí, esses sintomas, né? Parece que é uma pneumonia, né? Paciente febril, infecção, história de tosse, congestão, catarro, dispneia. Pode não ser pneumonia, né? Pode ser outra causa. Mas parece pneumonia, por exemplo. Então, a gente vai investigar a causa da infecção. Não é uma possível pneumonia? Então, vai internar o cara, vai fazer o CUB, né? O CUB é aquela escala da pneumonia, né? CUB 65. Que, enfim, o raio-x, ver se é pneumonia. Vai ver o que gerou, né?
Então, tratar o problema, prevenir uma sepsis, tratar o problema, não a crise convulsiva. Vamos lá. Caso clínico 2. Paciente Jurema, 68 anos, trazida pela filha, fala assim, minha mãe começou a se debater toda e se urinar. A filha contando isso, né? A mãe começou a se debater toda e se urinar. Chamou então um vizinho e colocaram ela no carro. Então, pegou a Jurema lá, colocou dentro do carro. E ela acordou no caminho da UPA. Então, ele estava chegando, né? Aquela história que eu contei. Até chegar, já passou. Acordou no caminho da UPA e Dona Jurema aparenta estar sonolenta. Né? Deixa eu apagar aqui, perfeito. Aparenta estar sonolenta. Então, pós-ictal, né? A gente pensa. Exame físico dela. Então, vamos ver o exame físico. Vamos fazer o exame dela. Escala de Coma de Glasgow, 12. A escala de Coma de Glasgow dela está 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. A escala de Coma de Glasgow dela, 12. Deixa eu ver até se eu lembro, porque eu sempre esqueço a escala de Coma de Glasgow. 3 aqui, no caso, seria ocular, né? Abertura ocular. Não, 3 na verdade, abertura ocular. Eu sempre esqueço, a escala de Coma de Glasgow ficou horrível, nunca decoro. Eu acho que é ocular, aí dos membros... Não, pera. O 4 eu acho que é do... Acho que é motora, não? Não, Não, a primeira é ocular, a segunda é Verbal e motora E a e terceira a outra é verbal. verbal. enfim, deu 3, 4 e 5. Eu sempre esqueço que eu era uma coisa horrível. Mas deu 3, 4 e 5 e deu 12, né? Então não deu 15 aí. Frequência cardíaca dela é de 76. Frequência respiratória de 18. PA 16 por 10. Então, um PAzinho alto, né? É uma PA normal. A gente vai deixar despercebido assim. Aí você faz o exame do aparelho respiratório e o exame do abdômen, não tem alterações. Tá? Só que tem um porém. Você está fazendo esse exame, você viu esses sinais vitais, e aí eu olhei para a dona Jurema, ela está com isso. Ela está com uma pupila maior que a outra, anisocórica, né? Beleza, então isso aqui já é uma evidência para a gente que ela está com um déficit focal aí, uma anisocoria. E aí você joga a luz e não fotorreage. Então, além de estar dilatada, ela não é fotorreagente. Não aumenta, a pupila não aumenta com a luz. Não contrai, aliás, né? Não tem contração com a luz. Só que tem mais coisa. Além disso aí, você espera. Tipo, a dona Jurema tava lá meio que sonolenta, quase tal. Aí ela acorda, aí você repara que a dona Jurema, ela tá com a boca torta, né? Ela tá com a perda de força, ela tem uma dificuldade de fala, você pede para ela fala embolada, né? Perda de força de um lado, paresia, boca torta. E aí, o que é, né? O que é isso daí? Isso é um AVE, né? Eu acho. Não sei. Exatamente, né? O bom e velho AVC, né? Isso aqui, essa escala, é o SAMU, né? Que usa para ensinar para o pessoal leigo, no caso, né? Para identificar um AVC. Só que existe também a escala de Cincinnati, né? Que é basicamente isso. Que você pode fazer, que você vai ver, o paciente vai ter os déficits focais do AVC. E aí, o que vocês fazem agora? O que vocês vão fazendo nesse momento? Assim, depois que ela acordou, você viu que ela está com isso. O que você faz? Tem uma coisa que você tem que fazer agora, assim, tipo, tem que fazer isso. Tem que solicitar isso. A tomografia? ATC, né? Exatamente, a tomografia. Então, a questão do ABC, né, que foi o exame que você fez. E aí, a TC de crânio. A TC dela vem assim. Antes a TC dela. Você pediu a TC, fizeram rapidão, chegou assim. Eu só tô dando um corte, obviamente, né, mas esse corte aí, nessa TC, você está vendo alguma coisa assim? Vocês estão vendo algo? Isso aqui é uma... Eu falei, vocês estão vendo alguma coisa? Não. Tu tá vendo? Pronto, Essa é uma alteração também. Falaria que tá normal. Pois é, justamente. Então, a TC de crânio, de fato, quando você faz uma TC de crânio AVC agudo, né, para quem não sabe, ele vem na maioria das vezes, não na maioria, não sei a porcentagem, mas ele vem muitas vezes assim, sem nenhuma alteração aparente. Então, você vê assim, pô, não tem nada de errado aqui, velho. O cara não teve nada. O cara não tá tendo AVC. Só que ele tá tendo AVC. Né? Ele teve AVC e a TC pode vir aparentemente normal. Nesse caso, não tá normal. Tem uma coisinha que eu coloquei aqui, bem pequenininha, que vocês vão ficar puto comigo, mas é porque ela pode acontecer. Eu achei interessante, porque eu falo aqui e a gente nunca mais esquece. Que é esse aqui. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, potência, bem pequenininha aqui? Tipo... Poxa, Cauã. Não, eu coloquei. Tá vendo ali? O que é isso daqui? Isso aqui é o dot sign, que acho que é sinal do ponto. Eu procurei sinal do ponto no Google, não achei, mas em inglês é dot sign.
O que é isso? Isso é uma artéria, isso é um coágulo na artéria. Então, só os caras top lá da radiologia mesmo que vão ver isso. A gente vai chegar lá e não vai ver nada. Né? Eu só consegui falar isso porque eu já sei que tinha, né? Mas eu também falaria que eu não vi nada, porque, pô, uma bolinha aqui bem pequenininha, minúscula, mas esse sinal pode aparecer que é um coágulo na artéria, tá? Só que aí ele pode vir assim também, tá? Pode aparecer desse jeito, que a gente já vê a artéria, no caso a cerebral média. Então ela já está toda hipodência, né? Já está esquemiada, e a partir daqui vai começar a fazer a isquemia geral, né? O edema citotóxico. E aí pode vir assim, pode vir sem nada, mas a gente faz tomografia por um motivo, né? Porque mesmo a gente sabendo que é AVC, a gente tem que descartar se ele é um AVC hemorrágico ou isquêmico. Se for hemorrágico, aquela pressão lá, a gente tinha que abaixar. Lembra que estava com uma pressão de 160 por 100? A gente teria que abaixar, se fosse hemorrágico, deixar no limite ali de 14 por 9, alguma coisa assim. Agora, se fosse isquêmico, no caso que é isquêmico, a gente não abaixa. A gente deixa a pressão um pouco alta, assim, justamente para não causar isquemia. Porque se a gente abaixa a pressão, vai isquemiar mais ainda lá em cima. Então, nesse contexto, tá 16 por 10, você não vai abaixar. Você vai deixar do jeito que está, porque senão vai piorar o AVC dessa paciente. Se fosse hemorrágico, tem que abaixar. Tem que deixar pelo menos 14 por 9. Porque se é hemorrágico, o que causou foi a pressão alta. Um aneurisma, está sangrando lá, a pressão está alta, tem que abaixar. Ou então, enfim, outra possibilidade de AVC hemorrágico. Então, o que a gente tem que fazer? Se fizeram uma pedida de tomografia, mesmo tendo ou não tendo nada, a gente descartou que é hemorrágico, então é isquêmico. Então, a janela terapêutica é 4 horas e meia para vocês fazerem um trombolítico, que é o RTPA, né, que é o alteplase, que é o trombolítico, que é justamente, como o próprio nome fala, trombolítico, vai quebrar o trombo. E a gente faz isso para evitar que isso aconteça, né? São os pacientes que tem lá no web que não tem trombolítico. Que aí vai gerar essa grande área aqui, que isso aqui não é um AVC, isso aqui é o edema citotóxico por causa do AVC, né? E a gente vê que tem empurrando para cá, tem desvio da linha média, os dois ventrículos para a esquerda, né? Direita por causa da esquerda. E a gente vê essa área de edema citotóxico, o que é o edema citotóxico, né? O edema citotóxico é nada mais que uma falha no canal sódio e potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio que tem nas células, que joga sódio para fora? Então vai ter uma falha, o sódio vai ficar dentro dos neurônios, das células da glia, e o edema entra, então a água entra. Então entra líquido dentro das células e gera esse edema aqui, grandão, essa hipodensidade, né? Hiperdensidade, aliás, que a gente vê na... Agora não deu problema, que acho que é hipodensidade, não esqueci. Que acontece aqui no TC. Também tem uma edema vasogênico, que acontece não em isquemia, acontece em neuroinfecção, tumor, que é um pouco diferente, né? Eu não tenho aqui, não vou entrar em detalhes, já está longa a aula. O paciente Geraldo, 26 anos, estava acompanhando a mãe no posto de saúde e começou a se debater no chão, sendo levado para a sala de emergência. Você foi chamado. Quando você foi lá convocar, o cara estava acompanhando a mãe ia fazer um exame lá, qualquer, no posto de saúde, uma consulta, e ele começou a se debater no chão, lá no posto de saúde. Então você está lá, tratando lá, atendendo, e eles te chamam, chama um médico, você é um médico, né? Ao chegar na emergência, a mãe está chorando, gritando para salvar o filho dela. E agora? O que acontece? A crise está ali, na sua frente, assim. Ela está tendo uma crise epilética. Imagina você lá no posto, aquela correria, o que vocês fariam? Uhum. Catéter. O catéter, né? Eu acho. Catéter. O que mais? Tipo assim. Fazer a aspiração, né, da saliva. Esperar passar, né? Então vocês não dão medicamento. Destro, né? Tem que tirar um destro também. Exatamente. Só fazer no caso, acho que tem mais algum comentário. O que vocês não vão fazer é chorar, né? O que vocês não vão fazer. O que a gente vai fazer no caso? Primeira coisa, né? Falaram aí, estava certo mesmo, né? Fazer um ABC no caso. A primeira coisa é tirar a mãe dali, né? Sem parentes na sala, você não vai tratar ele onde ele está, né? Vocês vão levar ele para a sala de emergência. Então, tipo,
Se você estivesse na rua, você vai lateralizar ali mesmo, né? Se você não estiver no ambiente que você possa fazer alguma coisa, tem uma sala para isso. Senão você vai levar ele para a sala e vai tirar a mãe e os parentes dali, porque não pode, vai atrapalhar, enfim, isso é importante. O ABC da vida, então sempre, tudo que é emergência, tudo que for emergência, você vai fazer um ABC. Tudo que chegar à emergência, tem um ABC. Então, via aérea, a cervical, obviamente que a gente não vai ver bem detalhadamente, né? Um paciente caiu da própria altura, a chance de ter uma coluna cervical, uma fratura cervical, lesão cervical é baixa. Mas a gente vê. Então, vai ver se ele vier catéter, cervical, respiração, circulação, fazer um MOV, monitorizar esse paciente, fazer o catéter que vocês falaram, acesso venoso periférico, lateraliza, tá? Lateraliza aqui já na maca, né? Já está na maca, já está lateralizando ali. Colhe a glicemia dele, eu sei que a glicemia está lá, 120 miligramas por decilitro. Não foi hipoglicemia, né? Então, a glicemia boa. Foi. Nesse caso, eu espero para ver se a crise do paciente vai passar, se é uma crise rápida, ou já posso fazer o MOV. Você sempre faz um MOV. O MOV você faz sempre. Você sempre vai monitorizar, colocar o catéter, independente de ele ter chegado e que vai passar. Você sempre faz isso. Todo paciente que chega na emergência, você faz isso. No caso de algo agudo, né, de urgência mesmo. Você vai ter que monitorizar, vai ter que colocar o catéter de oxigênio, ou então, a depender de outro contexto, assim, paciente com TCE, você tem que fazer MOV também. Paciente com TCE, você vai ter que tubar, né? Então, tudo que tem na emergência, você faz MOV. Só que aí, você vai, nesse contexto, você espera, sim, o paciente passar. Você faz o MOV e espera passar. Então, você vai esperar os 5 minutos. Você vai pedir... você vai pedir para alguém, conta aí, 5 minutos, a partir de agora, o paciente começou até agora, bota no relógio, 5 minutos. Dentro desses 5 minutos, você tem que esperar passar, tá? Provavelmente vai passar, porque a maioria delas passa. Aí você vai colher história com a mãe, né? Toda aquela questão, agora você vai colher história, ver se ele já teve epilepsia, já teve crise antes, usou droga, fez alguma coisa, enfim, todo o contexto que a gente vê e ver se a gente vai fazer a gente faz o exame dele, né, para ver se ele está com alguma coisa, com a meningite da vida, alguma coisa que tem que ficar internado, ou se não, a gente vai mandar para casa. Então, melhorou depois de 4 a 6 horas, sinais vitais estáveis, ambulatório 15 dias. Então, é isso. O cara teve ali na frente, você pode esperar, não precisa dar medicamento para ele. Agora, 5 minutos. Então, essa é a mesma pessoa, e você deu 5 minutos e não parou. Então, você esperou sim, né? Você fez todo o MOV, fez o ABC, fez o MOV, deixou lateralizado, só que não parou. E aí, o que a gente vai fazer agora? Qual é o medicamento que a gente dá para esse cara? 5 minutos de crise convulsiva. 5 minutos é diazepam ou... Esqueci o nome do outro. Midazolam. Exatamente, o diazepam e o midazolam, né? São os mesmos diazepínicos. A primeira escolha que você vai ter, a primeira classe de drogas. Então, você já vai estar com acesso venoso, né? Se tiver feito um MOV direitinho, é para ter feito acesso venoso mesmo na crise. Então, a enfermagem vai ter feito isso. E aí você vai fazer o diazepam. Não teve acesso venoso? Pode fazer o midazolam. Lembra que o midazolam pode ser intramuscular. Então, 10 miligramas intravenoso. Não resolveu. Você esperou lá os 10 minutos, né? Não resolveu. Vou dar de novo. Mais um diazepam, 10 miligramas intravenoso. E aí não resolveu, velho. Mais uma vez. Qual a droga que escolheu? Meu Deus, espera. Tem 2 possibilidades, né? Fenitoína. Não, midazolam não. Midazolam seria ou ela ou o diazepam. Alguém falou aí a fenitoína. Fenitoína e o fenobarbital. Exatamente. Pronto, você vai fazer o diazepam ou midazolam. É diazepam ou midazolam. Você escolhe um dos dois nessa primeira fase e pode repetir. Geralmente você faz aqui, ele passa. Não passou, você faz de novo. Aí não passou de novo, agora a gente vai para anticonvulsionante. Vai para fenobarbital ou fenitoína, que é a idantalização. O nome idantalização é porque a fenitoína é o idantal. Eles falam idantalização. Então, a fenitoína, 70 quilos. Quantas ampolas, né? A gente já fez esse cálculo. Lembra que são 20 miligramas a fenitoína, né? Então, 70 vezes 20, isso aqui vezes, vai dar 1.400 miligramas e cada ampola tem 250. Então, dá aproximadamente 6 ampolas.
né, 1.500 miligramas, 1.400 a gente arredonda para 1.500. Então, esse paciente seriam 6 ampolas, diluídas em soro fisiológico. O Davi falou que é para fazer puro, só que o protocolo fala soro fisiológico, mesmo que cristalize um pouco. Acesso exclusivo, lembrar que tem que ser um acesso só para ela, a fenitoína você vai fazer só em um acesso. Fez o diazepam no direito, vai pegar o esquerdo só para fenitoína, por exemplo. Tem que ser um acesso só para ela. E aí você vai colocar para correr de 30 a 40 minutos na bomba de fusão contínua, né, que é uma bombinha que vai cair nas gotinhas, né? Então vai colocando bem devagar para não extravasar, porque se extravasar vai gerar flebite e necrose. Então isso aqui é a importância da fenitoína. E esse paciente merece um exame de imagem, merece um laboratório, colher um líquor, né, a depender das outras questões do exame dele, porque ele teve 5 minutos, então não é normal. Você vai ter que ver, né, alguma coisa está acontecendo. Esse cara, será que ele está com alguma doença infecciosa? Será que tem uma, sei lá, metástase, por exemplo? Está com tumor, não sabe, agora que deu isso? Lembra que o tumor pode gerar isso também, né? Então tem que colher, tem que investigar, porque 5 minutos não é normal. Caso clínico 4, está acabando, vamos lá. Paciente feliz, 76 anos, trazida por familiares, sendo crise convulsiva há mais de 5 minutos. Há mais de 5 minutos. Então, trouxeram ela já está com mais de 5 minutos de tempo. Então, vieram no carro com ela estava continuando e chegou continuando. A prima fala que ela tem epilepsia, mas que não está tratando, pois estão sem médico no bairro. Não toma os remédios há 6 meses. Ela está 6 meses sem tomar remédio. Aqui eu vou falar logo, senão está todo mundo cansado já. O ABC, sempre, né? ABC sempre. Então, o que é interessante dela? A prima falou que ela tem epilepsia, então ela não está tratando. Já está claro que ela está 6 meses sem tomar o remédio, uma hora isso vai acontecer. Uma hora ela tem uma recidiva. Então, a gente vai fazer a questão 5 minutos, já chegou com mais de 5 minutos, você não vai esperar nada, porque ela já chegou com mais de 5. Então, você já vai direto para o diazepam, entendeu? Obviamente, move, a enfermagem vai fazendo move e tudo mais, colhendo a glicemia, fazendo tudo que tem que fazer do ABC, e você já vai pedindo diazepam também, já vai rolando tudo ao mesmo tempo, né? Que é tudo ao mesmo tempo. Então, diazepam ou midazolam, faz lá os 10 minutos de novo, e mesmo se parar, mesmo se você só fez o diazepam ou o midazolam e já parou, tipo, nem precisou fazer a fenitoína, mesmo assim é válido identalizar. Por quê? Porque essa paciente ela já tem epilepsia, né? Então, não faz mal você dar uma fenitoína, mesmo tendo parado, para essa paciente, porque ela está 6 meses sem tomar remédio. Então, ela deveria estar tomando alguma coisa, ela deveria estar tomando uma fenitoína ou o medicamento anterior, porque a depender de qual é a epilepsia dela, né? Mas então é válido sim, você pode natalizar mesmo depois do diazepam, mesmo sem crise, passar alta e enviar para o ambulatório para voltar a medicação que tomava. Então você pode sim, esse natalizar não precisa fazer a fenitoína necessariamente intravenoso. Você pode fazer ela oral, né, dar o comprimido para ela tomar, enquanto ela está em observação, você deixa lá, coloca de 12 em 12 horas para ela, 100 miligramas de idental, né, fenitoína, porque é válido, o paciente está 6 meses sem tomar remédio. Então, o que você tem que fazer é pedir para ela enviar para o ambulatório para ela voltar a tomar o que ela tomava, para controlar isso daqui. Só que aí o que acontece? Alguém quer falar? Eu ia fazer uma pergunta. Nesse caso dessa paciente, se fosse, depois de ter dado a medicação para ela, se eu fosse dentalizar ela, seria para ela não ter uma nova crise? Tipo, na verdade, em curto prazo, sei lá? Isso, seria mais ou menos esse esquema, porque se a gente for pensar na emergência, a gente não é nosso dever passar medicamento, né? Nosso dever é a gente resolver o problema da pessoa e enviar ela para fazer o medicamento dela. Só que como a gente sabe que aqui, por exemplo, se ela não está a tomar 6 meses, é por causa de algum motivo. Pode ser que o médico que estava lá perto da região dela saiu, não tem mais medicamento no posto, enfim, não sei. Então você pode dentalizar, tá? Você pode dar é como se fosse um grau a mais de segurança até ela conseguir chegar no ambulatório e pegar a medicação, entendeu? É tipo, é mais ou menos o que você falou mesmo, dar um grau de confiança para esse paciente segurar mais tempo. Certo, E aí, imagine que essa paciente, no lugar de ser a Felícia, de 36 anos, é o Mário, de 50 anos, ele é motorista de ônibus do Jari Aeroporto. Então, ele roda a cidade todo dia, nesse trajeto, ele está carregando várias pessoas, né, com ele todo dia. E ele não toma remédio há 6 meses. Qual é a diferença aqui? É que você pode prescrever uma droga antiepiléptica no PS.
É o certo? Tipo, é o nosso papel como pessoa que está no PS, um emergencista lá, um de plantão, um plantonista? Não é. A gente não tem que prescrever medicamento de tratamento de longo prazo, porque é uma doença crônica, né? Não é nosso papel, mas a gente tem que pensar no contexto social. O cara é um motorista. Primeira coisa, a gente vai ter que falar, você não vai poder trabalhar, né? Você não vai poder trabalhar. O Detran, inclusive, se eu não me engano, o Detran você tem que ficar 1 ano tomando medicamento sem crise para você poder continuar com a carteira. Então, esse cara, ele é um motorista, ele tá com gente atrás dele, imagina se ele tem uma epilepsia e gera um acidente. Aí a mesma coisa vai para piloto de avião, a mesma coisa vai para pedreiro, se ele trabalha em altas alturas, né? Depois de cair, enfim, se machucar. Então, a gente pode prescrever aqui, qual é o que a gente prescreve, geralzão, assim. Você não vai encontrar no plantão, ele toma um valproato sódio. Você não vai encontrar, tá ligado? Você não vai encontrar. Mas, assim, se ele tem uma crise tônico-crônica generalizada, o que você pode passar nesse exemplo aqui seria um fenobarbital, só que ele vai ter que ir no ambulatório, e sair fenobarbital até ele ir para o ambulatório dele lá, e o médico dele voltar a tomar o que ele tomava para tratar a crise dele, uma crise específica dele. Porque esse cara é mais uma questão de contexto social, a gente tem que evitar um problema maior, né? Porque imagina assim, sei lá, acontece alguma coisa, aí depois a culpa é nossa, tá ligado? Tá tudo registrado. O cara chega lá e fala, ele foi no médico lá, e o médico não fez nada, e aqui o cara teve uma crise, bateu aí e matou 5 pessoas, pô. Aí a gente se fode, tá ligado? A gente tem que pensar também, não só na vida do paciente, no contexto do paciente, mas no nosso também, né? Então tudo isso tem que ser escrito, né? Toda questão de pontuar, enfim, a gente se resguardar também. E por fim, para acabar essa última caso clínico, a aula foi longa bastante, né? Paciente Pedro Dantas, após o primeiro churrasco da Laam pós-Covid, exagera nas doses de corote sabor-limão e apresenta crise convulsiva. Olha só que tristeza. Seus colegas fazem os primeiros socorros e o levam para o PS, chegando no pós-equital. Então ele melhorou no caminho. Os amigos relatam que ele nunca teve crise e não fez uso de entorpecentes. Mas aqui é um relato verídico, tá, gente? Nunca fez uso de entorpecentes, menino, simplesmente exagerou no corote sabor-limão aí e, de fato, teve uma crise convulsiva. Primeira vez na vida dele. É triste a situação. O que vocês vão fazer? ABC, então, um paciente que chega lá no pronto-socorro, como alcoólico, né? Aqui a gente vai matar 2 coelhos numa cajadada, né? O que a gente faz no coma alcoólico e como a gente previne uma convulsão, um paciente que tem uma convulsão como alcoólico. ABC da vida, fazer o HGT, esse aqui é o destro, né? Enfim, não sei falar, é o destro, pegar a glicose dele. Você fez lá a glicose do Pedro, ele está menor ou igual a 60 miligramas por decilitro. Se isso acontecer, a gente vai fazer 4 a 5 ampolas de soro glicosado 50%, de glicose 50% em soro glicosado 5%, ou seja, uma bomba de glicose. Você vai dar para ele 4 a 5 ampolas, tá? E 50% em um soro de 5%. Então é bastante glicose mesmo, que é importante, assim como alcoólico, tem que aumentar aí. Então, provavelmente isso daqui que gerou crise convulsiva, né? Então foi hipoglicemia. O que pode fazer aqui? Nesses casos, não só para pacientes que tiveram crise convulsiva e tem como alcoólico, como também isso também é feito para paciente que chega e está com coma alcoólico muito exacerbado, mesmo sem crise convulsiva. O cara está com coma alcoólico bem forte mesmo, assim, de extrema intensidade, está conseguindo nem falar nada, está deitado, não consegue nem comunicar com o médico, é carregado mesmo, pode fazer um diazepam, uma ampola só, intravenosa, ou midazolam intravenosa, uma ampola. Um suporte, isso aqui o que acontece é, talvez seja necessário suporte ventilatório, porque os pacientes quando dá diazepam, midazolam, tem uma depressão respiratória, mas com uma ampola isso é muito difícil de acontecer, muito difícil mesmo. Então você vai dar uma ampola só, uma ampola 10 miligramas. Então dá um desses dois, um paciente eu estou falando um paciente que está com um coma alcoólico muito exacerbado, tá? Não é, bebi pra caramba, preciso tomar uma glicose ali, não. O médico você vai ter que ter essa sacada. E também se ele teve uma crise convulsiva, a gente vai dar também para evitar uma possível nova crise devido à questão que está tratando ainda a glicose dele. Então, enquanto trata a glicose dele, a gente salva ele com diazepam ou midazolam. E o que eu queria deixar, por fim, é a questão da tiamina, que é adicionar na solução glicosada ou fazer por fora, numa fisiológica, 10 minutos ali, intravenoso, porque tem que ter tiamina para evitar
a encefalopatia de Wernicke e Korsakoff. Então, jamais administrar a glicose sem uso concomitante de tiamina, devido ao elevado risco de desenvolvimento. Então, sempre que o paciente está tomando glicose, é bom ele tomar tiamina junto. Vitamina B1. Tá? Para quem não sabia que tinha que fazer isso, é protocolo, tem que passar para evitar isso. Principalmente paciente etilista de longo prazo, talvez um paciente, assim, talvez um morador de rua, ou algo desse tipo, que está bebendo há muito tempo, realmente paciente etilista, e adolescente, jovem adolescente que bebe muito, assim. Isso é necessário. E algo que, para finalizar, que na presença de convulsões, o uso de anticonvulsionantes não demonstrou benefícios superiores ao uso de benzodiazepínicos, e, portanto, não há indicação sem uso. Então, não tem para que colocar uma fenitoína aqui. Tá? Só um diazepam mesmo, um midazolam. Mesmo se ele tiver tido a crise, ou se ele chegar com a crise, né, faz isso. É difícil ele chegar com a crise se for por causa de hipoglicemia, mas a gente dá para resguardar o paciente. Mesmo se não tiver tido, para evitar que tenha, e se tiver tido, até tratar da glicose dele. Então, essas são as minhas referências. Essa aula foi gigante. E aqui é nós juntos, quem sabe um dia de novo, novos ligantes. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. É isso. Continua o slide aqui. Famoso gatilho, né? Eu sei que foi longo, velho. Tipo, eu realmente tentei diminuir, mas como eu queria trazer uma coisa da área da neuro também, ficou maior do que era. Porque antes a aula começava já na crise convulsiva. Aí eu sei que foi bem longo. Começou a aula que horas? Já são 2 horas de aula, né? É isso, gente. A crise convulsiva é importante. Bom, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Senão, vamos embora aí, né? Eu acho que o Gabriel tinha mandado uma dúvida lá em cima. Foi, foi sobre o Glasgow. É porque eu lembro que tu estava falando naquelas primeiras possibilidades, né, que o Glasgow pode estar um pouco baixo porque ele está no período pós-ictal, né? Aí eu fiquei em dúvida se a gente faz o Glasgow, assim, por exemplo, imediatamente assim que ele chega e depois faz de novo para avaliar se foi isso mesmo ou se faz só depois. Era só para esclarecer isso mesmo, tinha ficado uma dúvida na minha cabeça. Você pode esperar um pouquinho, sim. Tipo, se você quiser, você pode fazer as 2 vezes, não tem problema de fazer logo depois. Mas, como eu tinha falado lá, às vezes o paciente, ele melhora, né? Ele está com rebaixamento por causa do pós-ictal, ele melhora. Então, se você espera, sei lá, uns 10 minutos, talvez, você já faz esse Glasgow. Mas depende também, porque, por exemplo, se for uma questão de você percebe que o paciente está com sinais de AVC, é você fazer esse Glasgow logo, né? Porque você não quer perder tempo, você quer enviar esse cara direto para TC, para ele fazer, e logo depois já... Enfim, depende da situação, mas no geral, você pode fazer o Glasgow, esperar um pouquinho para fazer o Glasgow, para ver se está 15 de 15 mesmo. Entendi. Então é isso, gente. Obrigado aí por ter ficado. Sei que tá todo mundo no final de semana, quase no dia da semana, todo mundo cansado mesmo. Mas é isso. Beleza, valeu, Cão. Parabéns, velho. Ela foi massa mesmo. Valeu, gente. Boa noite aí pra vocês, né? Tchau, boa noite. Boa noite.